Seja bem-vindo a mais um episódio do Lamparina Podcast. Esse é um canal, uma extensão, na verdade, da revista Lamparina. O nosso propósito aqui é sempre trazer luz à sua mente, trazer entendimento acerca de todos os assuntos que são tratados aqui. E hoje não será diferente. Nós vamos ter uma conversa muito boa, muito agradável com uma pessoa muito especial que está aqui. Mas antes disso, eu quero convidar a minha esposa, que hoje vai estar ao meu lado aqui conduzindo essa conversa, para poder apresentar esse nosso convidado. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Lamparina. Hoje nós temos um convidado de honra, que é o nosso pastor reverendo Virgínio José de Carvalho Neto. Ele que revolucionou a Assembleia de Deus aqui no estado de Sergipe e contribuiu para o evangelho no estado, alcançando muitas almas, transformando vidas através da sua vida, pela sua entrega. Pastor Virgínio, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. É uma honra para nós recebermos o Senhor aqui. Eu acredito que eu me sinto muito mais honrado do que vocês, porque esse podcast é algo, é um órgão que está assim em alta, não é? E eu estar aqui com vocês, para mim, sou muito agradecido por essa oportunidade. Bem, a recíproca é verdadeira. A gente já estava tentando essa conversa há um bom tempo, né? Devido às ocupações do pastor Virgínio, ele está sempre na missão, viajando, procurando sempre estar levando a palavra de Deus em vários lugares. E hoje a gente vai trazer da melhor forma possível, procurar ser leve, a gente já bateu um papo aqui antes, mas eu quero que o senhor venha sempre trazer o máximo que o senhor puder de informações, de conteúdo, porque a gente aqui só está mesmo para poder conduzir. O ideal era que a gente nem aparecesse muito. Mas eu quero ouvir. A gente está querendo ouvir o máximo que a gente puder de toda a experiência que o senhor teve. Então o senhor começa falando de quando o senhor, já ainda jovenzinho, ali já saiu de Aracaju, já soube, porque eu já li a sua história. Saiu de Aracaju, foi para Rosário do Catete, não é isso? Isso, quando era... E aí, mais jovens, e o senhor voltou. Conte um pouco desse início dessa fase aí, como cristão, como pessoa. Foi bom você dizer, porque eu quero dizer aquilo que vocês querem ouvir. Porque se eu for contar toda a minha história, então, claro que nós não teremos tempo suficiente. Verdade. Estou com 72 anos e desde os 20 anos que já comecei no trabalho de missões. Mas eu nasci aqui em Aracaju e quando estava com 3 anos de idade, foi o período que meu pai ele se aposentou, ou foi a reforma, que ele era militar, e ele resolveu voltar para a cidade natal dele, Rosário do Catete, e lá eu fui criado até os meus 15 anos. Aos 15 anos, meus pais acharam interessante retornar para Aracaju para facilitar a questão dos meus estudos, não é? Meu e da minha irmã também. Então, nós viemos para Aracaju e aqui foi muito interessante que nós continuamos a andar para a igreja com a minha mãe, porque na época meu pai ainda não era convertido, e graças a Deus nos sentimos em casa, mesmo sendo um desconhecido naquele ambiente. Entendi. Aí o senhor chegou aqui voltou para Aracaju com 15, 16 anos. 15 anos. Isso. Já era cristão, aí foi para uma escola. Eu vi que o senhor falou de uma escola que sofria alguns... Que hoje em dia ainda existe o bullying, mas é muito menos. Eu sou um pouco mais novo que o senhor, mas eu já tenho 48 anos de evangelho. E enfrentei ainda um pouco da discriminação de nós evangélicos nos ambientes escolares e em vários outros ambientes. Isso. Me conte um pouco desse período aí. Olha, esse período mais difícil foi justamente quando eu estava ainda no interior. Então, na escola primária, entendeu? Sofria muito, tanto que eu não queria nem sair da minha cadeira, que naquela época a gente dizia da minha carteira. Sim, então eu não queria sair do lugar e eu passava todo o recreio assim de cabeça baixa, então, ou lendo ou de cabeça baixa, que eu aproveitava e ficava orando ali em silêncio. Né? Mas, e aí os colegas aí começavam a puxar meu cabelo, a dar peteleco na minha orelha. Então se eu fosse falar à professora, ela ainda reclamava comigo, em vez de reclamar com eles. Então foi um período muito difícil. Mas mais difícil ainda foi quando eu quando eu terminei a 5ª série, que fui para a escola que hoje nós chamamos... Ginásio, né? Antigamente era o ginásio, né? Era. Então, e ali foi mais complicado ainda, porque dava empurrão e tal, alguém esperava com lápis, com grafite, assim, para poder entrar na testa e tal. E quando ia reclamar, inclusive a diretora do colégio não dava a mínima importância, entendeu? Se
se eu fosse perto da cantina, então tinha um lugar que tem um telhado assim, os meninos subiam e diziam assim, irmão, já tá vendo Deus? Aí outro gritava, se for de ponta e rabo, já tô vendo 3. Entendeu? E isso era aquela coisa tremenda. Como se isso não bastasse, então a diretora achou que no dia da comemoração da primeira missa do Brasil, eu deveria ser o padre que ia celebrar a missa. Então eu falei em casa e minha mãe dela, isso você não vai fazer. Então eu não fui. Não fui, e por eu não ir, aí me deu 15 dias de suspensão, justamente no período de provas, entendeu? Mas graças a Deus que foi tudo superado. Era só o senhor de evangélico na sala? Na sala era, só tinha eu, entendeu? E porque naquela época eram poucos crentes que tinham assim, que de evangélicos que iam para o ginásio, não é? E tal. Então, mas tudo isso, como em outras coisas que aconteceram na minha vida, depois de ficar maior, de ser pastor, eu entendi que realmente aquilo que está escrito em Romanos 8:28, que todas as coisas concorrem para o bem, dos que amam a Deus e andam segundo a sua palavra. Então isso era uma preparação para o meu futuro. Sim. Doía, foi sofredor, mas Deus estava me preparando. Talvez essa foi uma das coisas que me ajudou a não ter medo de nada. Entendeu? E eu sou aquela pessoa que me entreguei para servir a Deus e até hoje eu não sei o que é medo. É mais fácil eu ter medo de andar de carro do que de fazer o trabalho desses países e de andar de avião. Entendeu? Você pergunta, eu prefiro a viagem de avião do que de carro. Então, eu só estou dando para vocês sentirem a coisa, não é? Então, é dessa forma. Então, a minha vida sempre foi uma vida diferenciada, não é? Sim. Pastor, mas assim, nessa fase da infância que o senhor passou por tudo isso, como é que o senhor hoje enxerga essa nova geração das crianças, da igreja, como é que elas... lá fora, na escola, o conselho que o senhor dá para estão prepara, né, para essa geração. Hoje nós temos, com a tecnologia, nós temos um outro tipo de invadir a vida privada de uma criança, de um adolescente. Então, os problemas deles são diferentes do anterior, mas não são menores. Sim. Não são menores. Até porque agora é uma questão invisível, que às vezes nem os pais podem acompanhar. Sim. E naquela época, a gente sofria as consequências, o bullying, etc., mas todo mundo estava a ver. Então, ia pregar o evangelho na feira livre, então beliscavam, jogavam pedra, na congregação. Era visível, né? Na igreja também eram coisas visíveis. E hoje não, hoje é muito sutil. Sim. Então, amparados por lei, entendeu? E aí vem sutilmente querendo dar um direito da criança dela ser independente e ela mesma escolher o que ela quer antes dela ter a verdadeira razão. Sim. O senso da razão, entendeu? Então, é como aquela questão. A criança, ela quer um sorvete, mesmo quando ela está com febre. Sim, porque ela não tem a razão para escolher, dizer assim, não vou. Aí a mamãe diz, você não pode tomar um sorvete agora. Começa a chorar. Não, eu quero, mas eu quero, né? Eu quero. Então, assim está as outras questões. Então, a criança não sabe ainda, mas fica induzindo. E, claro, ela vai aceitando. E depois fica difícil de dar um passo atrás. Verdade. Entendeu? Porque a própria sociedade que induziu a isto, entendeu? Não permite que ele volte atrás. Então, eu acho que agora é um momento mais difícil, mais complicado para as crianças e adolescentes. É isso. Voltando ainda à história, a gente vai estar sempre indo, vindo. Fica à vontade. Aí aos 16, 17 anos, acho que 19 anos, o senhor chegou à igreja, se tornou pastor. Porque é o seguinte, eu era um jovem muito ativo na igreja. Então eu já era um coordenador de jovens, trabalhos assim, muito ativo mesmo. Então depois foi que eu soube. Então o pastor José Rodrigues, que era o pastor presidente na época, foi que eu sucedi. Então, esse pastor, ele estava aguardando que eu recebesse a dispensa do exército. Sim. Então, no dia que eu recebi a dispensa do exército, que eu fui dispensado, então, imediatamente, ele me levou a evangelista. Legal. Entendeu? Então, isso eu tinha quase 19 anos, estava aos 19, e com 20 anos, então, eles me separaram, me consagraram ao pastorado. Então, eu me tornei pastor mesmo sendo solteiro ainda. Entendeu? Sendo solteiro. Isso já podia ou não podia? Hoje ainda é assim? Ou mudou alguma coisa na igreja? Isso depende muito do líder. Sim. Né? Depende do presidente. A decisão é do líder. A decisão é dele. E do servo também. Né? E do servo, né? Isso. Então, porque depende assim, o comportamento do jovem, como é que ele age na igreja, como é que a humildade dele, ao mesmo tempo a competência dele, de liderança e etc. Então, com certeza o pastor José Rodrigues, ele viu, até porque o senhor começou a contar que desde cedo o senhor veio
lhe dando essas possibilidades de sofrer o que o senhor sofreu para que pudesse ir preparando o senhor como obreiro, como um missionário mais à frente, né? E aí o pastor Zé Rodrigues percebeu isso. Já que você entrou nisso, então eu vou dizer como foi a minha primeira vez. Pronto. Eu estava na escola dominical, eu estava aqui na Rua Bahia, e eu tinha meus 15 anos, eu tinha chegado há pouco tempo do interior, então ninguém me conhecia ainda. Sim. Então eu estava lá sentadinho, e terminou a escola dominical, e o pastor olhou assim para um lado, para o outro, e disse assim: olha, estão pedindo um culto ao ar livre na Rua do Acre, mas não tem nenhum obreiro aqui. Aí olhou assim para mim e disse: Zé, você aceita? Você pode dirigir um culto lá na Rua do Acre? Ele não sabia nem meu nome, entendeu? Claro que meu nome tem José, mas ele não sabia, entendeu? Aí eu só falei assim: que eu quero ser senhor. E ali eu fiquei tenso, e agora? Aceitei, e agora? Aceitei. E então, a minha preocupação era: todo pastor, todo que vai dirigir um culto, ele tem que ir de paletó e gravata. Entendeu? E eu nunca vim para a igreja de paletó e gravata. Ele nunca me viu de paletó e gravata. Então, mas em casa tinha um terno que meu pai tinha comprado porque eu ia terminar o ginásio naquele ano. Legal. Entendeu? Então, meu pai tinha comprado para a festa da formatura. E aí eu cheguei em casa e disse à minha mãe, eu disse: olha, o pastor disse que eu vou dirigir o culto e tal, será que eu podia vestir o meu terno? Ela disse: aí tem que ser com seu pai. Aí eu fui falar com ele. Ele, com aquele jeito dele bem, ele não era evangélico ainda, ele olhou para mim e disse assim: você escolhe. Se você vestir hoje, não fale mais em formatura. Você não vai participar. Então, o que é que você escolhe? O que é que você prefere? Rigoroso, né? Ele tem aquele estilo militar. Eu disse: sim, eu prefiro hoje. Ele olhou para mim e disse outra vez: olha, veja bem o que você está decidindo. Se você falar em formatura depois, você vai apanhar. Na época era assim. Então eu repeti: não, meu pai, eu prefiro vestir hoje. Não se preocupe que eu não vou falar mais, eu não vou participar da formatura. E eu vesti o terno. Pense, um terno escuro, preto, um terno preto, camisa branca e uma gravata preta. E vai eu para o sol quente de 2 horas da tarde na Rua do Acre. Mas pense a satisfação de ter aquele calor. Era muito calor e eu naquela felicidade. E eu não entendo como foi. Eu sei que eu fiz o culto. E eu não sei qual foi a informação que o pastor teve. Passaram, se foi bom, se foi ruim. Eu só sei que depois daquele dia, nunca mais ele parou de mandar eu dirigir cultos. Ai, que bênção. E assim eu comecei. Então a decisão foi acertada, né? Não, meu pai, eu quero hoje. Isso, então. Esqueça a formatura, depois a gente vê isso. Então, eu acho o seguinte, que todos nós temos que tomar decisões. Sim. Entendeu? E depois, ou gozar ou sofrer o resultado das decisões. Sim. Entendeu? Então, a minha decisão foi esta, e eu segurei depois que terminei o ginásio, tudo que fui para o colegial, e eu disse, sempre com essa firme nessa decisão, que o principal, a prioridade seria servir a Deus. Na verdade, o seu começo foi brincando, né? Quando você era criança, de pregar, né? Porque eu li lá no seu livro, as brincadeiras dele era pregar, reunia a turma. Isso, já era treinando. E pregando, então começou ali. Desde a minha infância foi assim. Quando minha mãe se converteu, ela estava grávida de mim, entendeu? Então, você já nasceu no primeiro amor de sua mãe, né? Exatamente. Foi transferido para você. Que minha mãe foi uma mulher que ela se converteu e com 15 dias ela já recebeu o batismo com o Espírito Santo. Portanto, com 1 mês ela já foi batizada em águas, que às vezes na Assembleia demora mais tempo para isso, não é? Sim, Mas o resultado foi assim. A entrega dela foi... Então, eu tive uma infância bem saudável na igreja. Sacrificada, sim, fora na escola, no meu convívio, mas na casa do Senhor, sempre com muitas boas experiências, ouvindo Deus de uma forma extraordinária. Maravilha. E aí, de forma rápida, que tudo foi aparentemente rápido, hoje a gente contando, parece que foi rápido, mas eu acho que só o processo, o senhor é quem vai... Você vê que até hoje tudo para mim anda um pouquinho ainda rápido. Já estou jubilado. Já está jubilado. Mas a missão não, a missão ainda estou na liderança. Amém. Mas vai chegar lá já, a gente chega já lá. E aí aos 19 anos foi a primeira pregação, e aí o pastor José Rodrigues viu esse rapaz, esse menino aqui vai longe, esse menino tem muito futuro. Minhas pregações com 15 anos, né? 15. 19 já foi como evangelista. De 19 você já foi nomeado como evangelista. Exatamente. Mas aí começou a cuidar de alguma congregação específica ou já foi enviado para algum interior? Não, nesse período eu estava abrindo igrejas. Sim. Eu sempre tive assim essa vocação de pregar aonde não tem outros pregando.
Certo. Então, toda aquela região ali do Eduardo Gomes, o que não era Eduardo Gomes na época, ali era o Pires, era o Quendera. Quendera, sim. Era... Rosa Maria, Rosa... Isso, as rosas vieram depois, viu? Mas antes não era assim. Quendera. Era. Isso. Então, e ao mesmo tempo abrindo trabalho no município de Socorro, ali Itaiçoca, de dentro, de fora, na própria cidade de Socorro, que não tinha também Assembleia de Deus, né? E tal, então, foi um período difícil. E depois também para o lado da Barra dos Coqueiros. Então, em curto prazo, eu abri e mantive 10 congregações. 10 congregações, com 19 anos. Com 19 anos. E sempre levava jovens comigo. E às vezes tinham jovens que ainda eram tão jovens, ainda um pouco adolescente, que quando voltar desse trabalho ainda tinha que levar e acompanhar até a casa deles, porque os pais diziam para eles... Leve, traga, se responsabilize. Exatamente. E eu vinha a pé de Socorro, da Itaiçoca, pela linha do trem, entendeu? Só louvando a Deus. E quando eu vinha pela linha do trem, eu vinha chupando manga, então era meu alimento, eu comia com casca e tudo para poder ficar alimentado. Exatamente. Aí eu percebi que o senhor gostou dessa ideia de abrir igrejas, que eu já antecipando para mais para frente, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado. Sim. O senhor começou, quando o senhor entrou no ministério, assumiu a igreja mais adiante. Eu acho que tinha o quê? Pouco mais de 30 igrejas, 40 igrejas no estado? Quando eu assumi a presidência aqui, tinha 22. 22 igrejas. Eu acho que terminou com umas 800. Eu vou arriscar. Eu prefiro não dizer números. Umas quase 1.000 igrejas. Quase 1.000 igrejas. Eu prefiro não dizer números. Porque com essa vontade de, vamos aqui, adolescentes, jovens, vamos comigo, vamos abrir, aí vai. Acontece o seguinte, que a nossa igreja, a nossa denominação, ela tem uma atividade que é difícil a gente estabelecer. A gente faz tudo pela informática e tal, registro de tudo, mas quase todo dia abre uma congregação em algum lugar. Então a gente não pode, assim dizer assim, ter exatamente isso. A mesma coisa, quantidade de membros. Se eu digo, você quer saber quantidade de membros ativos ou que já está registrado, né? Exatamente. Você quer saber os mornos, frios. Isso, porque tem um número de pessoas também que nunca se tornaram membro pelo batismo. Que simpatizantes, né? Até porque a Assembleia de Deus exige muito a questão moral. Então, o casamento, então tem pessoas que vivem juntos já há 20 anos. Mas não são casados oficialmente e não são membros. Não sei que seja membro. E assim, tem alguns detalhes assim que são normas da Assembleia. Sim. Não estou dizendo que é o que a Bíblia diz. Eu estou falando das normas da Assembleiana. Então, eu faço bem a distinção disso, não é? Sim. Então, como eu digo sempre, as denominações é como família. Existe a família Carvalho, existe a família Silva, existe a Alves, família Alves, mas cada líder da família, cada pai de família estabelece normas na sua casa. Sim. Então, a Assembleia de Deus estabelece as suas normas e as demais denominações também estabelecem suas normas. E elas têm que ser respeitadas. Sim. Simples assim. É isso mesmo. Eu ouvi uma frase uma vez de alguém dizendo que a Assembleia de Deus abria a igreja onde tivesse correio ou casa lotérica. Se tiver um Banese, uma casa lotérica ou um correio, ali vai ter uma igreja Assembleia de Deus, um povoado, numa cidade. Foi minhas ideias. Foi suas ideias. Eu disse, vamos disputar com a Coca-Cola. Com a Coca-Cola. Porque tem lugares que só tem Pepsi. Boa. Mas já ganhamos pro Banese, viu? Legal. Já temos em mais lugares do que os bancos têm. Tá vendo aí? O governo do estado não conseguiu acompanhar o crescimento da Assembleia de Deus. Pastor Virgínio, Sim. Eu tive a oportunidade de ler seu livro e através dele eu consegui extrair um pouco para fazer aqui a matéria da revista. Aham. E assim, a gente vê a sua trajetória é muito bonita, sua entrega pela igreja, né, pelo evangelho. O senhor conta aqui seu emprego, né, quando Sim. ia trabalhar, levava o almoço numa lata de leite ninho. Isso. Aí teve um episódio que o senhor foi vender livro, mas eu ri tanto naquele episódio. Imagine o senhor lá tentando vender o livro. Vendeu sem quanto? conseguir. Vendeu um. Não vendeu nenhum livro. Aí ele chora. Que bom, né? Que ele não conseguiu vender. Naquele momento, né? Foi o pastor José Rodrigues e o missionário Harmon Johnson. Pronto, passaram na hora e o senhor toca no coração dele. Isso, exatamente. Para que eu encostadio ali no muro da Legião Brasileira. Pronto. Aí aquilo ali, eu fiquei tão emocionada com esse testemunho do senhor, que logo lá na frente, né? Eu acho que com uma semana,
Johnson, né? Isso. Chamou o senhor para ensinar a aula de matemática à filha dele. E Exato. o pastor chamou o senhor para ser Tá na secretaria da igreja. Foi onde foi o seu primeiro emprego. Foi, exatamente. Oficial. Exatamente. A sua trajetória é tão assim, entregue. Envolvida nas coisas de Deus, né, da igreja. Que... a gente vê assim, que um desejo, né? Nós desejamos, o senhor, ele testa, né? A sua entrega é como fosse ali, aquele momento, um teste. Exatamente. Para ver se é isso mesmo que você vai querer. E o que me levou, assim, a querer trabalhar foi assim, primeiro que a família tinha situações difíceis, mas eu tinha o sonho de estudar no colégio particular. E eu disse, eu vou estudar. Então, para eu ir para particular, eu teria que trabalhar, porque o meu pai não ia pagar. Sim. Entendeu? Até porque ele não ficou muito satisfeito que a gente veio morar em Aracaju e ele tinha propriedade lá em Rosário e ele queria ficar vindo para cá só no final de semana, mas não feliz. Sim. Não é? E ele sempre acusava minha mãe que é por causa da igreja que ela queria estar aqui, em Aracaju. Então, naquele período, eu disse, eu vou trabalhar. E fui à procura de trabalho. Então, o que eu achei foi justamente para vender livros. E eu saí com esse livro, mas não tive coragem de bater dentro de uma casa. Entendeu? E logo você veja a bobagem, ainda fui para a Zona Sul, porque eu achava que na Zona Sul o povo tinha dinheiro. Eu imaginei. Pô, tudo com a porta fechada. Tudo com a porta fechada, eu tinha ter feito no Siqueira. Entendeu? Era mais fácil. Mas não tinha daquela empolgação, eu quero fazer dinheiro. E eu tenho que, onde é que o pessoal que pode comprar? Não tive coragem de bater em nenhuma porta. Encostei ali no muro da Legião e fiquei pensando, meu Deus, faz alguma coisa por mim. E tal, envia um anjo, Senhor. E tal. E ali eu chorei. Aí nisso ele passou o pastor José Rodrigues com o pastor Harman Johnson em um jipe que a igreja tinha, né? E fizeram assim pra mim. Aí quando fizeram isso, foi mais difícil pra mim. Eu digo, meu Deus, toca no coração deles. Eles não são teus, Senhor, por que tu não fala com eles? E certamente Deus falou, porque foram eles que me procuraram. Eu não fui a eles. E olha que o salário que o pastor Harman Johnson, o americano, me ofereceu, só pra você ter uma ideia, na época, o salário mínimo era 120 cruzeiros. E sabe quanto ele começou a me pagar? 800 cruzeiros. Então, pense a diferença. Pense como eu fiquei rico de hora para outra. Sim. A bênção veio completa. Então, Deus sempre faz assim comigo. Qual foi o marco que o senhor teve da infância, esse período? Sim. Assim, uma experiência que o senhor teve com Deus, assim, que... Além dessa, né? Que permanecesse, né, assim, Sim. no caminho. Claro que o que permanece é o amor, o chamado, né, mas assim, a experiência maior. Uma coisa muito, assim, que eu acho que contou muito na minha vida, foi quando eu ainda adolescente, eu auxiliava na igreja, fazia os trabalhos, e tem uma irmã, que era até por sinal muito amiga de minha mãe lá no interior, que ela comendo peixe, aquela traíra, não é? Sim. Então ela se engasgou com uma espinha. E no interior só tinha farmácia, né? Ela foi pra farmácia e tal, ela comeu banana com farinha, tudo que ela pôde pra ver se entrava. Mas cada vez, aí o farmacêutico olhou e disse não, que a espinha tinha atravessado assim como costurado. Assim, era difícil, você tinha que vir para Aracaju. E ela foi aflita pra igreja e pediu pra orar por ela. E ali eu fiz uma oração por ela. Né? E ela não foi para a igreja, ela pediu que fosse na casa de fazer oração. Então, depois terminou o culto, aí eu fui lá fazer a oração por ela. E lá eu orei. E ela disse que depois ela foi comer tudo e ela esqueceu que tinha espinha. Então, a espinha desapareceu, sem ser com nada. Então, aí eu comecei a me imaginar. Nossa, o senhor agiu, né? Me usou. Então, ali começou a crescer minha fé e acreditar de uma forma íntima que foi Deus e que não foi nenhuma coisa, uma suposição, nem nenhuma indução. Foi Deus, porque eu estava só, entendeu? E ali aconteceu, e ela realmente não foi para médico, não foi mais para nada, entendeu? Então, essa foi a minha primeira experiência, assim, que me deu, assim, uma coisa muito, muito grande, uma fé muito maior, porque quando eu orei por ela e fui para casa, então eu fiquei tranquilo, certo que Deus ia fazer o trabalho, e Deus fez. Como é bom ter testemunho, né? Assim, muitas vezes o senhor está lá pregando, os pastores, de forma geral, tem milagres, as pessoas não contam E interessante que por eu ser uma criança, da minha infância ainda, você sabe que Deus fala de diversas formas para a gente entender, não é? Então, nesse dia, que foi justamente depois da escola dominical, mas no sábado, à noite, eu tinha tido um sonho, que minha mãe chegava junto de mim, só via a mão dela e dizendo assim, em nome de Jesus, meio-dia.
Mas eu não entendi nada. Só isso até contei para minha mãe. A minha mãe disse, vai orando que Deus vai mostrar o que é. E aconteceu isso justamente no outro dia, no domingo, e foi justamente depois da escola dominical, naquele horário, e eu nem me lembrava disso. Nem liguei uma coisa à outra. Aí minha mãe disse, tá vendo, meu filho? Lembra do sonho que você teve ontem? Que era confuso, mas que depois deu clareza. Exatamente, porque eu não entendi, até porque na minha mente como criança, a mão era de minha mãe, mas é porque eu era criança, entendeu? Mas era só a mão. Eu via assim, a mãe dizia assim, em nome de Jesus veio o dia, mas eu não imaginei que seria uma obra assim, dessa forma, entendeu? Mas é o que eu digo, eu aprendi que as coisas de Deus a gente não pode normatizar. Tem que ser assim ou assim. Não, porque até os milagres de Jesus, cada momento foi feito de forma diferente. Sim. É personalizado mesmo para aquele momento. Exatamente. E aí veio os 19 anos, foi nomeado pastor, e aí encontrou o amor da sua vida, a missionária Rosa. Na realidade, eu tinha uma outra namorada nesse período. Me conte aí. Que eu pensava em casar com ela, mas quando passei a ser pastor e que eu tive a convicção, e a igreja já tem a prova que eu iria para a missão, então eu disse para ela, você já estava comprometido, antigamente tinha o anel de compromisso para depois do noivado, né? Então já tinha dado o anel de compromisso, porque eu queria dar o noivado quando fosse realmente o dia de casar, sabe? O dia de casar. Com essa outra pessoa. Com essa outra pessoa. Certo. Aí o que acontece? Quando eu falei para ela do que eu tinha no coração, entendeu? Que eu disse, olha, minha confiança com Deus é o seguinte, eu não vou ficar aqui. E eu só vou trabalhar para Jesus se for dentro da selva do Amazonas ou dentro de um país altamente proibido de se pregar o evangelho. Então esse desejo o senhor já veio desde muito jovem. Já veio. Trabalhar, fazer missão em países perseguidos. Eu sempre dizia a Deus, se eu for trabalhar na igreja como obreiro, como pastor, só quero trabalhar, ficar longe de tudo e de todos, trabalhar num lugar onde ninguém quer, eu não quero disputar espaço. Não quero disputar espaço. Então, aconteceu que nesse intervalo aí, eu falei para essa jovem. E ela ouviu e tudo bem e tal. Aí um dia depois do culto, naquela época você sabe que não existe, as pessoas sérias não viviam namorando sozinho e nada. Né? Então eu saí do culto, eu lá e ela cá, acompanhando a mãe e tal, a família que estava indo para casa. Eu acompanhei até em casa. Aí no caminho, eu só disse assim, aí eu tô com muita sede, eu cheguei na sua casa, você poderia me oferecer um copo d'água. Aí está certo. Quando chegou na casa dela, ela foi apanhar a água e disse assim, não, no caminho ela disse assim, eu tô com o coração doendo assim e tal. Aí eu peguei isso assim, mas é o coração de verdade? Sangue ou a emoção? Exatamente, ainda fez assim, ou é o coração do amor, né? Aí ela pegou e disse, sei lá, é os dois. Aí tudo bem, quando chegou na casa dela, que ela trouxe água, ela disse, olha, eu queria dizer a você o seguinte, que a mensagem hoje, eu recebi para mim essa mensagem. E o pastor falando que a pessoa não deve pensar somente em si, e que tem pessoas que têm orgulho com quem vai casar, mas não quer saber se essa pessoa também vai dar orgulho ao outro. Entendeu? Só pensa na sua parte. Ela disse, e eu quero dizer a verdade para você. Eu nunca pensei, para mim, casar com o pastor é complicado para mim. Ela disse, mas se fosse para ir para o interior, assim, ainda ia. Eu ainda iria, nem que fosse para ser a professorinha da escola rural. Mas para ir para esses países que você quer ir, ela disse, eu não tenho coragem de deixar minha família e tudo assim. Não, porque você vai sem saber que volta, então eu não sei coragem. Eu disse, mas eu vou, sei que vou, mas que eu volto, isso eu não tenho certeza. Sim. Aí ela disse, isso é que é difícil para mim, eu acho que eu vou lhe atrapalhar. Eu disse, se é assim, então a gente termina agora, porque para mim a prioridade é essa. Sim. Aí até mesmo que eu sou desentuado, eu cantei um pouquinho aquele exemplo, atrás do mundo, Jesus na frente. Eu dizia assim, atrás da noiva, Jesus na frente, ele é o guia onipotente. Não é? Ele está me fazendo de forte. E ali eu fui, aí ela ainda perguntou assim, mas não pode pensar mais? E resolvi isso. Você não quer mudar de ideia, né? Eu disse, olha, o que tem de se fazer, se faz logo, entendeu? E eu não vou ficar namorando com você para fazer você sofrer mais tarde. Sim. Então, o amor não quer fazer os outros sofrer. Sim. Então, como eu lhe amo, então vamos fazer o seguinte, se tiver seus filhos, se o seu marido aceitar, serão meus sobrinhos e os meus serão seus sobrinhos. E tal, e que Deus lhe abençoe. Então, fui embora. Aí, Mas tomou água.
Tomei água. Tomou água. Tomei água. Certo. E ali no Siqueira eu fui para casa, mas o que acontece? No caminho tinha uma rua escura, que não tinha ninguém passando nem nada. Eu me agarrei com um poste, comecei a chorar. E disse, Deus, não me peça mais nada. Eu disse, eu já estou disposto a deixar minha família. Inclusive, já estou disposto a deixar todos os meus livros, que eu tinha muitos livros, entendeu? Deixar todos os meus livros, eu era muito apegado aos meus livros. Inclusive, essa vontade foi devido a uma influência de uma leitura de um livro, né? Exatamente. Entendeu? Que este livro eu li quando eu tinha meus 17 anos, entendeu? Então, o que é que acontece? Tomei aquela decisão e fui chorando, porque tinha perdido a noiva. Sim. Entendeu? Cheguei em casa, acordei minha irmã e fui dizer a ela que tinha terminado. Ela olhou assim pra mim e disse assim, eu nem acredito nisso. E foi dormir de novo, entendeu? Mas são tão apegados, né? Ali realmente terminamos. E aí eu fiquei, sem mais ninguém e tal. E aí eu tinha organizado uma caravana e tal, os jovens para ir para Salvador. E nesses dias, num congresso, eu deixei lá todo mundo e voltei porque eu ia participar do casamento, eu era o padrinho do casamento do pastor Batista, com a Amélia, naquela época. E aí, quando eu vim para casa, eu estava só, e quando eu fui dormir, eu tive um sonho, assim, que eu estava orando pela obra missionária, e que Rosa, a minha esposa, ela chegava para mim, assim, colocava a mão na minha cintura e orava também. Então, eu me imaginei, eu digo, então, talvez seja essa. E tal. Aí voltei para lá, e quando a gente veio no ônibus, então eu tinha deixado o local ali para uma outra jovem sentar ao lado dela e tal, e eu fui organizar, me sentei lá atrás, e na hora de sair eu fui orar, né, fazer a oração no ônibus. Quando eu terminei a oração, a jovem que estava ao lado dela foi lá para o fundo, para o lugar que eu estava. Aí eu fui pedir ela para voltar. Ela disse, não, pelo amor de Deus, me deixa aqui, tal, que aqui eu quero ficar aqui, o pessoal aqui e tal. Mas sente lá e tal. Aí eu fui e me sentei. Do lado de cá estava o pastor Gerinaldo, inclusive, né, na época jovem também. Então o pastor Gerinaldo até olhou assim para mim e fez e tal, pronto, também. Aí eu fiquei ali sentado ao lado dela e ela só olhando para a janela. Ela não olhava para cá, para mim. Mas até então você não tinha falado com ninguém. Não tinha falado nem com ela, nem com ninguém. Então, naquele momento, ali, durante esse trajeto, aí eu falei com ela, convidei ela para namorar comigo e tal. E aí, já fui dizendo meus pensamentos. Então, ela disse assim, isso vai depender do meu pai. Fale com ele, se ele aceitar, tudo bem. Aí eu disse, quando é que eu posso falar com seu pai? Ela disse, o dia que você quiser. Aí, era voltando um domingo à noite, eu disse, amanhã, na segunda-feira, ele está em casa? Ela disse, eu vou perguntar a ele, eu acho que sim. E tal. Eu disse, tá bom, então você pergunta, quando você vier para a igreja com sua mãe, então se ele aceitou, eu lhe acompanho. Porque naquele tempo não tinha telefone, não tinha questão de celular, nada, de rede social. Então tudo bem. Aí ela veio para a igreja, a mãe veio, as amigas da mãe, que é a irmã da Ofrisa, que ainda hoje vive aí, lá no Barra América. E nesse momento, aí eu perguntei, o seu pai vai estar em casa? Ela disse, tá. Aí eu acompanhei ela lá e eu cá e as irmãs. Aí a gente andando na frente, né? E tal. Bom, quando chegou na casa dela, o pai dela estava lá na varanda sentado esperando. Esperando. Que ela tinha falado com ele. Aí eu cheguei para ele e disse, olha, eu vim aqui para falar com o senhor, pedir a permissão para poder conhecer a sua filha, que eu tenho a intenção de casar com ela. Não estou dizendo que vou me casar, estou dizendo que eu tenho a intenção de casar. É. Aí eu disse, agora só quero... Aí, só direto eu falando, né? Eu disse, agora só quero lhe dizer uma coisa para o senhor. Se eu me casar com ela, entendeu? Nós não vamos morar aqui. Atualmente, eu ganho um salário mínimo. Entendeu? Eu sou evangelista da igreja e ganho salário mínimo. Não penso que vou ganhar mais do que isso. Só que eu não vou viver aqui. Se eu for para dentro do Amazonas, então, se tiver uma esteira para dormir, a gente dorme dividir. E se tiver uma panela para cozinhar, a gente come nessa panela. Agora, eu creio verdadeiramente que eu vou para um país com regimes diferentes, que não aceitam o evangelho, e eu não sei como é que vai ser, se tem esteira, se tem panela, eu não sei o que vai ser. E também não sei se a gente volta. Só quero dizer isso para o senhor. Essas são as minhas intenções. Porque eu já tinha falado para outra pessoa. Então eu vou logo dizer assim, antes de começar, né, vamos se envolver mais. Ele parou assim e disse assim, é verdade, eu tive 7 filhos homens. Depois dos 7 filhos homens veio esta Rosa. Né? Então, ele, se Deus quer ela para ele, então o que é que eu vou fazer? Eu disse, então que eu seja o intermediário, né, velho? Aí pronto, e fui-me embora, entendeu? Passei uns 3 meses para poder voltar. E a mãe pensou que eu nem voltava mais, entendeu? E tava dizendo, lá tem tanta moça, aí não sei o que lá, aquelas conversas. Vai voltar mais não. Se encantou com outra. Aí, então, né? durante 11 meses, foi o namoro e casamento, eu estive com ela 3 vezes, entendeu? Nunca, não, sem
sem tocar na mão dela, sem beijar, sem coisa nenhuma. O namoro foi assim, o pai, a mãe e nós dois, distante do outro conversando. Quando um precisava ir no banheiro, o outro ficava. Quando o outro ia, o outro voltava. E não teve nenhuma chance. Então, uma vez, na terceira vez, já ia casar, então eu criei uma estratégia. Aquela vontade de tocar. Ele disse assim, deixa eu ver o tamanho do dedo para poder ver a aliança que eu vou comprar. Tamanho, né? Se você vai medir a aliança olhando, entendeu? Aí peguei na mão dela para poder ver o tamanho da aliança. Foi a hora que teve o toque. Foi só esse. Aí tá bom, já sei. E pronto. Então foi a única vez que eu toquei dela. Entendeu? Foi assim. Aí logo em seguida casaram. Aos 21 anos, nos né? Foi. Noivamos em dezembro, 4 de dezembro, e casamos dia 5 de janeiro. Casamos no dia 4 perante a igreja, porque o meu pastor disse que como eu era pastor tinha que noivar perante a igreja. Eu queria casar só no civil porque eu não tinha nada. Ele disse, eu vou lhe dar o terno, mas vai ser na igreja perante todos. Sim. E foi feito, né, em janeiro, e eu viajei para a missão em fevereiro. Foi tudo Um fácil. mês depois já. Um mês depois. Foi a cidade que o senhor foi? Na verdade, eu estava indo, a direção final realmente seria Madagascar, na África, né, no país, na ilha de Madagascar. Mas, antes de chegar lá, tinha todo um percurso. Então, eu iria para a França para poder fazer um treinamento de missões, um curso, e, ao mesmo tempo, adquirir o visto para poder entrar em Madagascar, que era muito complicado e no Brasil não tinha representação diplomática. Então, me colocaram no navio, não era um cruzeiro, era um navio de carga e cargueiro, então, que levava alguns passageiros. Esse navio estava vindo da Argentina e ia para a Espanha, só que ninguém me disse, nem ninguém entendeu que ele ia para a Espanha. Eu pensei que ele estava indo para a França, né? Então, chegou na Espanha, o navio parou. E não ia mais para lugar nenhum, entendeu? Então, desceu na Espanha. Foi descer da Espanha. Exatamente assim. Então eu fiquei, e agora? Então, irmã Rosa. Ela acompanhando. Ela só acompanhando. Minha mulher nunca foi de ficar nervosa, de reclamar, de perguntar o que vai fazer. Não. Ela sempre acreditou que eu sabia o que ia fazer. Entendeu? Até hoje ela acredita nisso. Até hoje é. Então nós descemos, eu lembrei-me que um pastor aqui no Brasil tinha colocado no meu bolso, tinha me dado o endereço de um missionário. Se encontrar esse missionário por aí, diga que eu mandei saudações. Aí me deu o endereço. Sim. E o endereço deste missionário era em Barcelona, justamente lá na Espanha. Aí eu pensei, eu lembrei, deixa eu ver aqui. Aí fui olhar no bolso do paletó, que também só tinha um paletó mesmo, entendeu? Então tava naquele bolso. Aí eu fui lá, achei o endereço. Então, quando eu olho, aí tinha lá Barcelona, tal, Badalona, Barcelona. Tá bom, eu vou tentar aqui. Aí fui, peguei um táxi, mostrei o endereço ao taxista. Ele me levou. Chegou na porta do missionário, ele parou, ele mesmo desceu, foi lá e tocou na campainha. Era de manhã cedo, no mês de março estava muito frio, eu mais rosa, assim, com a roupa bem levezinha, bem tropical, bem nordestino, brasileiro. Um frio tremendo. Entendeu? E a gente tem sido de frio, então o motorista desceu, se certificou que era lá, mostrou ao pastor, ele disse que era ele mesmo, então ele disse, eu estou com um casal aqui de brasileiros, então, que deu esse endereço. Aí disse, tudo bem, pode mandar, pode descer. Aí nós descemos, pagamos o táxi. E aí quando eu entrei tremendo de frio, aí aquele pastor que ele é vivo até hoje, é o pastor Timóteo Ramos, é um pastor bem conhecido do Rio de Janeiro. Então, quando eu desci, então ele mandou sentar no sofá, fui lá dentro, pegou uma manta, um cobertor, colocou em cima de nós dois, e pegou um aquecedor a gás, colocou junto da gente e disse, eu vou preparar um cafezinho para vocês. Aí preparou um café, a família ainda estava dormindo, ele preparou o café e deu o café, depois ele sentou e disse assim, conta aí agora a sua história. Aí eu comecei a falar para ele disse assim, meu filho, quanto você trouxe, quanto você tem aí no bolso? Eu disse, pastor, eu vim com $230, mas agora tenho 190. Já gastou. Acabei de pagar o táxi. Gastei o táxi. Caro foi, né? Não, é porque no caminho teve uma ilha Tenerife que a gente passou, eu comprei uma sombrinha pra minha mulher, entendeu? Tá. E tal, então, e eu comprei alguma coisa dentro do navio. Sim. Então eu estava com 190. Aí ele disse, mas meu filho, com esse dinheiro você não dá para chegar nem até a França, quanto mais em Madagascar. Então tem que falar com o seu pastor para poder... Para mandar mais dinheiro.
Aí eu pensei no meu coração, eu disse, eu falar isso para meu pastor de jeito nenhum. Eu sei que ele foi dado tudo o que tinha, entendeu? Ele pagou as passagens, tudo. No dia da minha saída do culto foi o que entrou essa oferta que deu para isso e tal. Então eu digo, não vou pedir nada, Senhor, mas dentro de mim. Eu disse, sim, Senhor e tal, tudo bem. Aí nisso a gente foi fazer uma visita a uma missionária chamada Estevajão, era carioca, e que estava no hospital devido a um pequeno acidente. Aí quando chegou lá e tal, ela ficou cheia de piedade da minha esposa, mas olha, tire lá na minha guarda-roupa, tira esse casaco, tá, dei pra ela e tal, e tome 500 pesetas para poder comprar uma roupa para ela e tal. Aí pronto, deu, e aí a gente ficou aqui, fomos para o culto. Aí no culto veio para mim uma novidade, entendeu? Um culto bem animado, o pessoal tudo tocando pandeiro, batendo palmas. Na Espanha. Na Espanha, e isso não tinha isso aqui, não é? E os homens de saia tinha? Não, na Escócia. Não, é na Escócia. Então, aí foi aquela coisa assim. Aí aqui eu disse, isso não dá certo. Que eu vinha daqui, né? Isso não dá certo. Se for tocando pandeiro e tal, e batendo desordem palmas, é essa, então né? é uma desordem. Quando está no culto, então Deus usa um pastor aposentado. Deus fala para mim o seguinte, olha, eu lhe trouxe não para ficar aqui, você continue. Eles não sabiam de nada, porque eu estou contigo, vou lhe abençoar e tal, o Senhor vai abençoar e tal. Tá bom. Então, chegou em casa, o missionário disse assim, então, meu filho, você vai continuar a viagem ou você acha mais prudente esperar seu pastor mandar mais um recurso, mandar mais dinheiro? Eu disse, não, pastor, eu quero ir embora. Aí ele falou assim, então amanhã a gente vai ver isso. Aí fomos ver, então só dava para comprar passagem no trem indo à noite, no camarote. Sim, deitado, né? Mais barato. Era mais barato. Eu digo, não, eu vou nesse mesmo. Só que ninguém me avisou que na época, hoje não, já tem direto, na época, na fronteira, tinha que descer do trem e pegar um outro trem. Entendeu? Então, até a fronteira, foi sentado, da fronteira para lá que ia. Aí ninguém me avisou. Chegou na fronteira, todo mundo desceu. Eu disse, se todo mundo desceu, eu tinha que descer. Entendeu? Aí desci e tal. Eu disse, e agora, Rosa, o que é que a gente faz? Aí tinha vários trens. E eu só conhecia o trem de Rosário do Catete, né? O Maria Fumaça, né? Então, aquele era tudo estranho para mim, os trens elétricos, né? E tal. Eu digo, e agora, o que é que eu faço? Aí fiquei olhando assim, eu disse, vamos ver onde é que levar a nossa bagagem. Aí eu vi o carrinho passando o trolley lá, passando com a nossa bagagem para botar no outro trem. Eu disse, pronto, botou naquele trem. Então é naquele que a gente vai entrar. Minha irmã, eu peguei na mão de Rosa, vamos pulando a linha do trem e tudo. Eu digo, a gente vai chegar lá, porque eu tinha medo de me perder. Então, chegamos no trem. No trem eu não sabia onde eu ia ficar, onde eu ia ouvir a minha cadeira. Então, loucura, né? Eu fiquei em pé, ficamos em pé no corredor. Aí, logo depois, assim que o trem deu partida, veio o homem do controle. Quando ele chegou, a gente falou e tal, não entendi. Eu só sabia falar sergipano e de preferência de Rosário do Catete, né? Aí, eu não entendi nada do espanhol dele. Então ele falou, mas aí eu não entendi. Aí ele pegou pelo braço, me levou na cabine que eu ia ficar e mostrou os lugares. Só que aqui era uma cama aqui e a outra lá em cima, né? E cá tinha dois rapazes que estavam. Aí eles começaram a conversar e rir. Eu não entendia nada. Aí eu me preocupei. Eu disse, bom, minha mulher está na cama ali do lado dele. Então, e eles estão conversando e rindo. Será? Eu tenho que falar alguma coisa para eles entenderem que aqui eu estou com ela, que ela não está sozinha. Aí eu conversei com ela assim, falando português e tal. Ela respondeu, eu digo, tá, então agora boa noite. Pronto, também eles se calaram, se aquietaram. Perceberam que tinha uma intimidade que ela não estava sozinha. Aí, tudo bem, que éramos brasileiros. Aí chegou na estação, quando amanheceu, na estação Montparnasse, em Paris. Então, minha irmã, foi outra situação. Eu desci, nós descemos, mas para ir para onde? A estação era como um grande shopping, uma coisa enorme, né? E estava com quanto no bolso nessa altura do campeonato? Eu estava com o mesmo dinheiro ainda. Estava com o mesmo dinheiro. Aí o que é que acontece? Só que eu disse, como sair daqui? Aí eu disse, Rosa, fica aqui com as malas e eu vou tentar onde é a saída da estação. Aí eu ia, acompanhava não era por ali, entendeu? Que eles iam pegar outro transporte. Então, aí depois acompanhei e vi um banco. Eu digo, pronto, vou aproveitar, vou trocar esse dinheiro que eu tenho no bolso, que na época era peseta, e na França era o franco francês, né? Aí eu cheguei no balcão do banco e tal, não sabia falar nada, aí peguei, botei o dinheiro assim em cima do balcão e o passaporte.
Aí a pessoa veio, falou comigo e tal, eu só mostrei assim, só dei assim e tal, e falei português mesmo e tal. Aí, não entendeu, chamou outra pessoa lá, aí entenderam, foram e trocaram o dinheiro e me deram em franco. Ok, Certo. aí eu voltei pra Rosa e disse, agora vamos sair. Aí consegui sair. Quando eu saí, pegamos um táxi, né? Só que eu pedi para me levar para um hotel. Quando eu falei hotel, então o Uber queria saber aonde. E eu não sabia responder nada. Aí ele mandou sair do carro. Aí ele desceu firmemente, tirou minha bagagem, botou do lado de fora, que estava na mala, e abriu a porta do carro. Rosa disse, e ele, Rosa disse, Virgínio, ele está mandando a gente sair. Eu disse, sair para ir para onde? Não saiu não. Saiu não. Só saio quando a polícia vier. Eu sei que ali, emperrei ali, aí daqui a pouco veio o policial, entendeu, para falar comigo. Aí eu não entendi nada, só falei a palavra hotel e mostrei o passaporte. Então eu vi que ele era policial e tal. Aí ele pegou, falou forte com o motorista e mandou levar para um hotel que tinha tradução, porque eu falava português. Aí me levou, só que eu era um hotel chique e eu tinha pouco dinheiro, né? E aí, quando cheguei lá, tem um português que estava trabalhando na recepção, me atendeu muito bem e tal, mostrou o hotel, as regras do hotel, e uma das regras era, não entra com comida. Aqui tem restaurante e tudo. E Consumo é local. É local, não pode, tudo bem. Aí ele mostrou, quando eu vi o luxo do hotel, porque para mim é tudo muito luxuoso, eu não tinha costume com essas coisas, não é? Aí eu digo para você, Rosa, nem a nossa roupa dava para poder pra sentar numa cadeira dessa e tal. Tudo bem, fomos para um quarto de luxo, não é? A banheira, pensava que era uma piscina, porque grande, boa, e eu não tinha costume com esse negócio de jacuzzi, né? Sim. E tal. Então, eu disse, Rosa, agora fique aí que eu vou tentar comprar alguma coisa discreta pra gente comer, que não tem condições de comer no restaurante. Entrar sem que ninguém perceba. Então eu saí e fui comprar. Só que quando eu saí lá de fora, que eu olhei assim, lá em Paris, naqueles arrondissements, então eu vi que as paredes é tudo a mesma cor. Eu disse, como é que eu vou acertar, voltar para aqui? Se todas essas ruas é do mesmo jeito. Os prédios não eram muito altos, todos assim de poucos andares. Aí eu pensei, não. Aí saí, fui até a esquina, digo, mas eu não vou acertar voltar. E minha mulher vai ficar aqui. E eu vou me perder, e como é que vai ser? Ela vai se angustiar. Meu Deus. Aí pensei, uma estratégia. Aí eu procurei assim na rua, achei tudo muito limpo na época. Hoje já as coisas de Paris já estão diferentes, né? Mas na época é tudo muito limpo. Aí eu achei uma pedra. Aí peguei essa pedra para me encostar na parede e riscar a parede. Assim, botar a mão para trás e riscar, para ninguém ver, né? Porque eu digo aqui para eu saber voltar. Aí, cada esquina que chegava, eu me encostava. O cachorro demarca o território, mijando ali, não pode entrar a pedra. Então cada esquina que eu chegava, eu marcava, né? Aí encontrei um local que vendia as coisas simples, biscoitos, coisas assim e tal. Aí eu olhei assim, fui pela caixa e comprei. Uma tinha os desenhos de uma banana. Aí eu digo, bom, isso aqui deve ser alguma banana assim, preparada. Aí dentro, isso aqui tem o biscoito, vou pegar esse aqui. Quando mais barato, né? Sim. Comprei. Eu digo, isso aqui é dentro de uma caixa, assim, direitinho, não tem problema de entrar lá no hotel, porque não é comida. E levei. Mas, meu filho, você não imagina. Quando eu chego no quarto que abro, a caixa que tinha uma banana era farinha de banana. Farinha de banana. E os biscoitos era pra dieta, pra regime, assim, que botava na boca assim, ele se desmanchava, entendeu? Eu digo, como é que a gente vai encher a barriga com isso? Mas foi isso que nos sustentou. Aí no outro dia de manhã eu pedi ajuda ao tradutor, ao intérprete do hotel, e eu disse que eu precisava ir na embaixada, assim, então ele me deu o cartão do hotel para eu voltar e me deu também o endereço da embaixada que eu queria, que era a embaixada de Madagascar, né, a embaixada Malgache. Então eu peguei um táxi e fui. Cheguei lá na embaixada, veja só, eu falava, ninguém me entendia. Eles falavam, eu não entendia. E aí? Então, fiquei lá muito tempo, né? Eles, os franceses, não são tão pacientes assim. Então, e também ele tinha toda a razão. Como eu não entendi, estava na hora de fechar, aí ele me pegou pelo braço e me botou na calçada. Aí eu fiquei na calçada. Aí Deus, o que é que eu faço agora?
Aí eu tive uma ideia. Eu disse, vou pegar o táxi e vou pedir para me levar na Varig, que antigamente era a Varig. Então a Varig tinha, em Paris tinha a agência. Eu digo, porque na Varig tem que ter alguém que fala que é brasileiro, entendeu? Aí eu peguei o táxi e fui para a Varig. Cheguei lá na Varig e contei minha história, entendeu? Aí eles disseram, olha, o consulado brasileiro não fica longe, bem aqui, vá direto, você vai ver a bandeira do Brasil, você pode ir lá, que eles vão lhe ajudar. Aí eu fui. Cheguei lá, contei a história no consulado, aí eles ligaram para a Embaixada Malgache para poder saber por que tinham feito isso comigo, bem colocado na calçada. Então eles explicaram. Olha, ele falava, a gente não entendia. Eu falava, ele não entendia, ele falava, a gente não entendia. A gente precisava fechar, não podia ficar com ele dentro da embaixada. Então, nós pedimos a ele para se retirar. E tal. Tudo bem. Aí eu disse no consulado para saber então o que é que precisava de documento. Todo o documento que a embaixada pediu, a embaixada malgache, eu não tinha esses documentos para apresentar, que era para pedir o visto. Então, eu voltei para o hotel com a lista dos documentos que o moço do consulado brasileiro escreveu para mim. Eu trouxe o pedido todo, tudo bem. E voltei para o hotel. Bom, aí eu tinha o endereço do Centro de Missões de Formação Missionária e onde eu tinha a recomendação para poder ficar lá até o visto chegar, né? E aí participar do treinamento. Então eu peguei o endereço e mostrei ao intérprete. Aí ele disse assim, olha, isso aqui fica a 600 quilômetros de Paris. Caramba! Você vai ter que pegar um trem. Para ir para tudo bem. Aí eu peguei um táxi, fui, comprei a passagem do trem e voltei para poder pegar a Rosa. Né? Mas esse dinheiro rendeu, foi muito. Não, sim, na época sim, porque o dólar sempre foi um dinheiro muito alto. Na época que eu saí daqui, um professor, por exemplo, ele ganhava cerca de $100. Quer dizer, o valor era alto, o dólar da época, né? E tal. Era uma boa quantia. Isso, e o franco francês também não era tão alto. Sim. Ele era baixo. Então, então eu fui comprei a passagem e voltei no táxi, que não era caro, não vou lembrar o valor. Eu só sei que eu voltei para pegar a Rosa. Peguei Rosa, então vamos agora. Aí no táxi, eu disse qual era a estação. Acho que Rosa Ouro foi muito. Foi, tenho a certeza disso. Colocou muito joelho no chão. Tenho a certeza disso. Até hoje é assim. Até hoje é assim. Senhor, dá sabedoria, meu esposo. Isso mesmo, e é por isso que eu tenho vencido. Na hora Deus me dá a orientação, o direcionamento. Então, ali a gente foi. Só que eu disse aonde era e o motorista achou que eu não sabia. Me levou para a Gare do Norte. Mas não era na Gare do Norte, na Estação do Norte que eu iria. Eu queria a Montparnasse. Aí ele... aí chegou lá, fez eu descer. Eu desci. Então não era ali que eu tinha que dar passagem, não era ali que eu ia viajar. Eu entrei numa fila de informações. Então, aí cheguei na hora de pedir informação e eu não sabia falar, entendeu? E a minha informação que eu queria, o rapaz não entendia. Mas lá, na fila, tinha uma senhora que ela viu a aflição e ela veio para traduzir. Ela falava espanhol, ela entendeu e traduzia em francês para o moço. Aí ele explicou, ela me explicou, ela traduziu que não era ali, me deu direitinho o endereço, o local do outro, então eu peguei outro táxi. Sempre aparece alguém, né? O senhor sempre... Pasme, o mais complicado. Eu tive a ideia de pegar um mapa que tinha lá, que era grátis, assim, eu peguei e disse assim, vou levar esse mapa comigo. E no mapa tinha uma linha vermelha por onde os destinos do trem, né? Sim. Eu entrei no trem, né, com a minha esposa, e estou sentado aqui, era aqui e aqui, frente para o outro, assim, sabe? Nós dois aqui e tinha duas pessoas na nossa frente. Então, eu ia com o mapa olhando. Aí eu vi que aquele traço vermelho não ia passar na cidade que eu ia. Eu pensei, e agora? Aí eu disse para Rosa, assim, não. Aí peguei, eu tinha levado uma pasta de cartolina na época, né? Que eu não tinha condições de ter outra coisa. Peguei uma folha de papel que eu sempre fui prevenido, tinha levado umas folhas de papel ofício. Aí eu peguei a folha de papel ofício, botei bem grande o endereço que eu ia e botei assim na frente da minha mala. Sim. Aí quando a mulher que estava na frente viu, ela falou assim com a outra e tal, aí me perguntou que língua eu falava, entendeu? Aí eu disse português e tal. Aí ela botou a mão assim na cabeça, saiu nas outras cabines do trem, perguntando quem falava português. Aí achou uma pessoa
que falava, e veio me explicar que eu tinha que descer na próxima estação, porque esse ia para outro, mas o bilhete que eu comprei era o mesmo, só que seria um outro trem, tinha uma troca de trem. Sim. Entendeu? Mas só que vocês têm que descer. E nesse lugar, entendeu? É muito rápido a parada, porque é um trem elétrico, né? Sim. Então é muito rápido. Hoje tem trens mais rápidos. Na época era um trem de 100 km a hora, para mim já era muita coisa. E as automáticas, as portas fechando, para mim eu estava apavorado com isso. Imagina. Então, tem que descer logo, não pode, se eu tenho bagagem, então cuidado, senão eu... Não pisque, nem pisque. Sabe o que eu fiz? Quando o trem foi parando, eu comecei a jogar minha bagagem pela janela. Foi literal, né? Foi. E pra descer, só peguei a acordeão de minha mulher, entendeu? Agarrei na mão dela e vamos descer. Corre, Rosa, corre. Quando a gente desceu, o trem realmente ficou pouco tempo e saiu. Aí eu fui pegar a bagagem. Aí veio um senhor e pegou também a minha bagagem, e veio trazendo, né? Aí eu mostrei pra ele o endereço, aí ele mostrou um trenzinho pequeno que tava do outro lado, que era aquele que era pra entrar. Entramos lá, entendeu? Que a gente ia para uma cidade chamada Carré, em Bretagne. Então, entrei lá. Bom, quando eu entro, daqui a pouco... Isso frio lá, né? Frio. Aí eu recebi, aí lá veio o rapaz do controle. O rapaz do controle, eu pensei que eu tinha que pagar. Que eu não entendi que era só para ver o mesmo bilhete. Aí eu quis saber o valor. Ele não entendeu, então eu peguei, fui pagar, ele dizia não, botei mais dinheiro não, eu não tinha mais, grande coisa, eu peguei minha carteira e entreguei a ele, entendeu? Aí ele pegou, só fazia assim, que não e não. Então, finalmente, ele pegou assim, ele meteu a mão no meu bolso e pegou o bilhete. Aí disse, isso aqui era isso, né? Então, aí ele picotou o bilhete e a gente foi sentar. Agora, veja bem, quando a gente ia naquele pequeno trem, graças a Deus que eu morei em Rosário do Catete e sabia que na estação sempre tem um nome. Então, como era cidadezinha pequena, tinha o nome de cada local que ele parava, tinha o nome. E eu esperava encontrar o nome Carré, que era a cidade que eu ia, né? Então, e lá vai nós e nada. Anoiteceu, porque anoitece cedo quando o clima tá frio, e lá vai nós. E nada. E o povo descendo. Cada estado o povo descendo. No final, naquele vagão, só ficou eu e ela. Eu digo, Rosa, eu acho que estão levando a gente pra garagem. Garagem do trem. A gente vai dormir lá. E aí, justamente, era a última parada, era a nossa. Aí na última parada, aí vi lá o nome. Aí descemos. Então, fui pegar um táxi. O táxi provincial, eles costumam ter assim uma luz, uma lâmpadazinha acesa em cima do táxi, como polícia. Sim. Entendeu? E naquele tempo, eles tinham o rádio que é como um telefone. Sim. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Então, quando eu entrei, que vi aquilo, e ele no rádio, eu disse, Rosa, das duas, hoje a gente tá num carro da polícia, ou então estão levando a gente pra algum lugar. Viu? Tá esse negócio aparelho falando aí. E a gente aqui dentro tem nada. E tudo escuro, pegou uma estrada e lá vai. Tudo escuro. A montanha subindo. Digo, Rosa, meu Deus do céu. O que vai acontecer com a gente? E etc. Até que chegamos no centro de missões, que era uma casa assim como tipo uma chácara, uma casa bem grande, branquinha e tal. Aí chegou lá e ele clareou a escuridão, né? Mas é o medo ainda. Eu não sabia que era ali, o que era ali. Não sabia se era ali, né? Se era ali que eu ia ficar, por que ele me levou pra ali? Aí ele falou e tal, e foi já abrindo a porta do carro e tal. Descemos, ele tocou lá na campainha, aí veio a pessoa nos atender. Como não entendeu o que eu falava, tá, aí foram chamar outra pessoa. Aí veio uma italiana. A italiana mandou esperar um pouquinho, foi chamar uma espanhola. Então as duas se juntaram para poder entender. Aí ela mandou esperar que quando terminasse o culto, o pastor vinha falar comigo. Tudo bem. Esperei. Aí logo avisaram o pastor e o pastor veio. Quando o pastor veio, tal, que falou comigo, ele disse, não, eu estou sabendo porque eu já fui informado, recebi uma carta e tal. Fiquem à vontade, só quero pedir uma coisa. Avisando que aqui a regra é essa. A partir de amanhã de manhã, aqui vocês não falam português, salvo dentro do seu quarto. Porque aqui nós temos 7 nacionalidades diferentes e todos têm que falar o francês. Então, e assim vocês vão aprenderem. Tudo bem. Fui pro quarto. Quem disse que eu queria sair mais do quarto? Como é que eu vou falar francês se eu não sei falar francês? Aí no outro dia de manhã, então, vieram bater no quarto. Né? Aí vieram chamar para o café. Tinha a sirene lá que tocava, mas eu não quis sair. Aí tomei café e voltei. Era melhor aprender Libras, né? Aí voltei. Só que Libras também é diferente de um país para outro, viu? Tem isso também. Então eu voltei para o quarto. Meio-dia, fui. Aí sentei, eu tinha a mesa dos casais e a mesa dos solteiros. Nós nos sentamos e tal. Pronto. Quando foi na outra refeição que a gente veio, aí disseram, não, o chefe, o diretor, falou que vocês vão sentar na mesa dos solteiros, que é para vocês não conversarem na sua língua.
Sim. Entendeu? Então veio a moça que fala espanhol e a outra que fala italiano para me fazer entender isso. Pra interagir. Então, você fica na dos rapazes e ela das moças. Tá certo. Assim aconteceu. E aí eu também comi e voltava para dentro do quarto. Aí é quando vem a questão que Deus... Do milagre. Do milagre de Deus. A gente leu, eu li, né, essa história, e eu fiquei, nossa, como Deus age, né? Deus faz o que a gente não pode fazer. Não pode. Então, Esse justamente com 19 dias que eu estava ali. 19 dias. E aí, nessa agonia ali. Nessa agonia. Com 19 dias, eu saí, assim, para o bosque e fui orar. Orar do meu jeito. Clamar, né? Foi clamar. Nem foi clamar, minha filha. Eu fiz, foi uma confusão com Deus. Eu disse, cadê tuas promessas, Senhor? O Senhor me manda vir pra cá, pra quê? Tem tanta coisa que foi revelada e tal, e a tua palavra diz assim, até eu não vejo nada. Eu disse, olha, voltar eu não quero voltar. Ficar aqui desse jeito eu não posso ficar. Também não posso continuar a viagem assim. Então o que é que eu faço, Deus? E tal, faz alguma coisa. E aí eu chorei, reclamei com Deus e disse, eu não entendo mais nada, entendeu? E tal, onde é que tu estás? Então chorei o máximo que eu pude. Naquele período, naquele momento que eu acabei de chorar, aí eu ia voltar para o quarto. Mas eu tive que dar um tempo, porque eu não queria que minha mulher visse que eu chorei. Não, ainda tinha isso, né? Você te mostrar essa fraqueza, não queria mostrar essa fraqueza para ela. Na época, tinha que ser cabra macho. Cabra macho não chora. Hoje você chora do ombro de sua mulher, chora os dois juntos. Naquela época, você tinha que aguentar o choro da mulher, mas você não podia ver uma mulher ver você chorar, que isso não é coisa de homem. Filho de militar, né? Exatamente. Eu fui criado que chorar não é coisa para homem. Entendeu? Então, eu limpei minhas lágrimas, fiquei ali, andei no frio e tal, aí voltei. Claro que ela deve ter notado alguma coisa. Aí ela só fez, tudo bem? Eu disse, tudo bem. Eu disse, olha, Rosa, eu pensei que hoje a gente vai para o culto. Tinha um culto lá, uma congregaçãozinha que chamava Capela e tal, e eu nunca tinha ido. Já estava 19 dias sem ir. Aí eu disse, então hoje a gente vai para o culto. Ela disse, é mesmo? Eu disse, vamos. Ela disse, você tem coragem? Eu disse, eu vou. Hoje eu vou. Aí tá certo. Pastor, vamos. E nesse tempo que o senhor estava nessa confusão das línguas, né? Sim. Quais sentimentos o senhor tinha, assim, além da promessa de Deus que o senhor tinha recebido, mas emocionalmente ali, o senhor se sentia fracassado? Perdido, fracassado. O que eu estou fazendo aqui? Tudo que você imaginar. E até a fé é como se abalou. Entendeu? Sim. Cadê agora? Eu fui iludido. Será que foi coisa das minhas emoções? Sim, não era nada de promessa de Deus? Isso, exatamente. De que nada foi, se for profecia, esse negócio. Não eu fui não é iludido, possível. me enganaram. Exato. Aí naquele dia eu resolvi ir para o culto. Certo. Aí ela disse, então vamos. Aí eu disse, bom, se vista esse arrumo que nós vamos. Ela se ajeitou, se arrumou e tal. E nós fomos. Tinha caminhar um pedaço por fora, no jardim. Aí quando a gente ia andando, aí veio a italiana correndo, pegou um véu e deu para ela, porque lá na França, a Assembleia de Deus, os crentes usam véu. Sim. Entendeu? E essa igreja usava o véu. Então, aí a moça veio e colocou um véu branquinho, assim, na cabeça dela. Entendeu? Aí estranhei mais ainda. Né? Aí a moça explicou, tudo bem. Aí quando íamos só nós dois, aí eu disse assim, bem, seu pai queria que você fosse freira. Agora você vai ser. Aí comecei a brincar com ela cantando Ave Maria, né? Que eu já fui pra novena. Aí ela deu pra rir, e foi chegando na porta, ela disse, Virgínio, pare com isso, senão eu não paro de rir. E foi assim que entramos na igreja. Entramos e tal, ela lá com o véuzinho dela e eu do lado. E foi aí nesse momento de oração, na tranquilidade, que eles oram assim, um espera um pelo outro, ninguém ora junto e tal, respeitam. Aquele que vai orar levanta a voz, os demais permanecem somente glorificando, concordando e tal. Aí nesse momento que nós estávamos assim, aí uma irmã lá no meio, ela levantou-se e disse assim, eis que vi a tua angústia. Glória a Deus. E tenho contemplado as tuas lágrimas. E a partir de agora, tu não somente compreenderás, mas tu também falarás este idioma. E o interessante... Só que ela falou para a igreja, né? Não. Falou direcionado. Veja bem, essa é outra questão que eu não soube discernir. Rosa não entendeu o que ela disse. Eu entendi como se fosse a minha língua. Ela falando, como se fosse em português. Ela falando em francês. Ninguém, não sei se ela estava falando em línguas, em francês, o que foi. Francamente, até hoje entendeu não em português. Não, só sei que eu entendi em português. E fiquei quieto. Aí quando ela terminou, o pastor levantou-se, com aquela cadência mesmo de um verdadeiro francês, bem
na postura, ele levantou, abriu assim a sua Bíblia, ele disse, só fez assim, e lá o piano estava tocando, aí ele só fez assim, Deus falou aqui para alguém. Aí eu entendi perfeito. Né? Aí, como se fosse na sua língua. sim, aí o piano parou e ele ia pregar. Ele começou a pregar, mandou abrir a Bíblia e tal. Ele pregou 50 minutos e eu entendia como se fosse a minha língua. Eu entendi o francês, aí eu passei a entender o francês, tranquilidade. Aí eu disse para Rosa, estou entendendo tudo. Ela disse, então diga para mim o que ele está falando. Aí eu fui traduzindo para ela, que isso é uma coisa, também uma questão que depois que eu aprendi outras línguas, eu entendi que não é tão fácil interpretar. Sim, Você primeiro falar é uma coisa, interpretar é outra. E eu comecei a interpretar para ela. Bom, terminado o culto, vieram os colegas, os jovens lá, falar comigo. E aí perguntou assim, o que é que você tanto estava conversando com sua esposa? Eu disse, eu não estava conversando, eu estava traduzindo. Aí, mentiroso, você disse que não sabia, falei porque você agora entendeu e respondeu. Mas o senhor respondeu em francês. Em francês. Não tive mais problema. Aí contou o testemunho. Não, aí chegou o conhecimento, eles fizeram conhecer ao diretor. Entendeu? Ele está mentindo, ele já sabia falar francês. Aí o diretor mandou fazer uma prova no laboratório de línguas. Sim. Aí me levaram, eu fiz a prova. Agora, pasme, eu tirei a nota maior, como aqui no Brasil, nota 10, digamos assim, lá é 20 sobre 20. Então, tirei o 10 na oral. Sim. E reprovado na escrita, não sabia escrever nada. Então, milagre. Eu era um francês iletrado. Porque eu falava igual a eles. Com poucos dias chegou um outro brasileiro, eu fui buscar em Paris, trouxe para cá, traduzi para o pastor tudo que ele queria, tudo que tinha que dizer, traduziu para o outro, sem problema nenhum. A resposta da oração, né? Do choro. Exatamente. Senhor, mandou vir para cá fazer o quê? Exato. E eu disse a Deus, naquela oração eu disse a Deus, eu queria pelo menos compreender o que essa gente fala, porque se eu compreendesse, eu faço o que eles mandarem. Sim. Então, mesmo que eu não fale, mas eu quero entender. E na hora quando Deus falou, eu disse assim, a partir de agora, você não vai somente compreender, mas tu também falarás. Glória a Deus. Glória a Deus. E foi assim, eu recebi as duas coisas ao mesmo tempo, entendeu? Ainda de quebra, eu conseguia traduzir, e a partir daquele dia, com poucas semanas, veio um brasileiro de Rio Grande do Norte, entendeu? Eu fui o intérprete dele, e daí para frente eu comecei a interpretar e fazer tudo, e depois dali nós fomos para a África. Na África eu era o intérprete de todo mundo, minha mulher passou 8 meses para poder falar realmente o francês, para poder poder pregar e tudo, e eu preguei desde o primeiro dia que cheguei, já estava pregando, e para mim é tanto que eu deixei a Bíblia brasileira de lado, e quando eu voltei para cá, eu praticamente eu ficava meio perdido, porque eu estava acostumado só com a Bíblia francesa. Entendeu? E graças a Deus... E até hoje ainda... Sim. Só não me peça para fazer uma redação. Sim, eu escrevo com muitos erros gramatical. Mas, por exemplo, a minha filha, uma delas, fez o bacharel em Ciências e Letras, inclusive na América, francesa. E muitas vezes ela ligava para mim para poder me consultar, para saber alguma coisa, como é isso e tal. E eu sempre sabia explicar, eu só não sei escrever. O senhor tem 3 filhas? Tenho 3 filhas, exatamente. A Ângela... Eliane e Beatriz. Como Deus faz, né? Vai mais além, porque você já foi interpretando, né? Exatamente. Não então, foi mais do que o que eu pedi. Pastor, Deus sempre dá um pouquinho. Dá um pouco mais, né? Isso. Ele é Deus. Pastor, tem um outro episódio aqui que o senhor conta, eu não sei qual foi a cidade, foi na Suécia. Sim. Que vocês estavam em uma casa, tinha alugado uma casa, aqui embaixo era o culto, né? Era a igreja, e em cima ficava os quartos de vocês. Não, esse não foi da Suécia, não. Isso foi em Madagascar mesmo. Foi em Madagascar? Foi. Foi um episódio que conta lá que Irmã Rosa, ela estava no quarto e ouvia torneira ligada, alguém varrendo a casa, a porta batendo. Então, e ela colocava o pé na escada. Não, nesse período a gente não tinha muitas condições. A gente procurou nessa casa, foi um período de guerra, tinha tido cessar-fogo, e a gente queria sair da cidade, da capital, para ir para pregar o evangelho, abrir um trabalho onde não tivesse o evangelho. Sim. Então nós fomos para essa cidade. E aí procurando casa, era tudo caro para nossas condições. Mas encontramos essa casa de andar bonita e tudo bem baratinho. E a pessoa lá aceitou o preço que a gente quis dar. Então, aceitei a casa. E nós fomos morar na casa. Só que, na realidade, essa casa tinha um problema. Ninguém queria morar nela porque ela tinha assombrações, como eles dizem. Tinha assombração e tal. E, segundo a história deles, porque lá em Madagascar as pessoas não se enterram no cemitério, né? Cada um se enterra no jardim da casa, tem o seu terreno próprio. Então, não tem cemitério para os nativos. Sim. Porque a família que tem que continuar
reunida quando morre. Inclusive o túmulo tem que ser o mesmo, entendeu? É um túmulo grande e vai colocando nas prateleiras, cada um tem sua cama lá dentro. Sim. Então cada túmulo depende das suas condições financeiras. Sim. Agora você pergunta por que eles pensam assim? Está todo mundo naquele túmulo e por que cada um tem o seu privado? É porque eles esperam... aí vem uma questão De cristã, entendeu? Eu não sei de que forma, porque é um país que era protestante antes do comunismo entrar, entendeu? Então o que é que acontece? Eles têm aquela coisa que enterrar tudo junto, porque no dia da ressurreição é preciso que todos estejam juntos. Então, naquela casa, segundo a conversa, a história deles, é que depois a gente veio saber que ali tinha sido um grande túmulo, entendeu? E foi construída a casa. Sim. Ela ouvia barulhos. Então você ouvia barulhos e etc. Então, mas não foi só o barulho. O que aconteceu, até o dia eu tomei um susto enorme, porque a gente estava lá em cima, tinha também um outro missionário com a gente, não é? Esse missionário que veio do Rio Grande do Norte, o pastor Edson Alves. Então, a gente estava deitado lá em cima, que ele dormia no chão, porque ainda não tinha cama, e viu um barulho assim embaixo, a torneira aberta. Não estava. Mas a janela abriu, e tá, veio aquele vento frio, e tá, eu fui. Aí eu fui fechar. Eu fechei a janela, só que tinha uma escada, e o meu companheiro, o colega, eu era bem menino na época, eu tinha 21 anos, entendeu? Aí ele pegou, se escondeu de trás da escada, ele já era bem mais maduro. Aí quando eu vim de lá pra cá, ele fez assim, aí imagina o meu sujo, até um pulo. Já tava ali no fio, né? Bom, mas em resumo, entendeu? Isso acontecia nessa casa, entendeu? É uma coisa que eu nunca acreditei, mas acontecia. E um belo dia, então, uma missionária sueca veio nos visitar. Ela tinha 75 anos de idade na época, e nós tínhamos conseguido comprar uma caminha para botar ela embaixo, na sala de baixo. Certo. Então, quando ela estava dormindo, então ela foi perseguida por os espíritos maus, entendeu? Então ela dizia que chegou aquelas forças do espírito e tal, e pegaram ela pelos pés e pelas mãos e botaram ela no chão, tiraram da cama. Para vocês entenderem, ela, digamos, numa linguagem bem popular, ela se borrou toda. Sim. Entendeu? Na hora. E ficou lá, coitada, tremendo e tal. E a gente só veio ver de manhã, porque ela não teve nem voz para gritar, para pedir ajuda. Então foi quando a gente resolveu, ali juntamente com ela, era uma mulher mulher de Deus e tal, ela de origem sueca e tal. Então foi quando nós nos reunimos e fizemos um trabalho de jejum e oração ali naquele lugar, e tudo desapareceu. Era forte. Era forte, mas desapareceu tudo. E no primeiro dia que nós fomos fazer funcionar a igreja, que eu comprei os bancos e tal, então lá eles costumam assim, tem o chão, mas eles fazem o piso numa altura assim de madeira. Sim. Entendeu? Aí que é mais tranquilo para não ficar do frio e etc. Sim. Então, no primeiro dia que nós fizemos o culto, tem duas coisas interessantes. Uma moça se converteu, e aconteceu que o piso da sala caiu, arriou, entendeu? Aí quebrou tudo, entendeu? Porque não aguentou o peso do povo. Sim. Entendeu? Que era uma sala, mas não era para muita gente. Mas o que acontece? Essa pessoa que se converteu naquele dia foi a nossa intérprete para a língua deles, entendeu? A língua malgache, durante muito tempo, até quando ela casou-se, entendeu? Ela viveu com a gente, ela ajudou a cuidar da criança, ela ajudava dentro de casa, todo mundo que chegasse, ela que atendia, e no culto ela traduzia, falava em francês, e ela traduzia. Um anjo que o senhor colocou, né? Inclusive a foto dela está aqui, ela traduzindo, está aqui na revista. Tá. Legal. Então, quem quiser ver direitinho, é só procurar essa revista Lamparina, não é? Isso mesmo. Entendeu? Pronto, então a revista Lamparina aqui está, entendeu? E ela está aqui, essa moça. E irmã Rosa lá com acordeon. Exatamente. Essa foi a missão dela, a gente ia para os vilarejos para ela ser com acordeão. Então, Deus fez assim, eu abria trabalho em um lugar, ela deixava uma pessoa tocando e dava o acordeão dela. E sempre Deus deu outra pra gente. Entendeu? Outras pessoas mandavam de presente. E ali, pastor, no seu trabalho missionário, Madagascar, né? Como o seu trabalho foi as vidas, muitas vidas transformadas. Muitas vidas. Foi um ambiente, assim, de muita opressão. Foi muita opressão. Veja bem, eu tinha esse desejo de trabalhar num país que fosse fechado para o evangelho. Aí veja o que acontece. Quando eu fui enviado para Madagascar, eu não acreditei, não aceitei no meu coração, porque Madagascar era um país livre. E eu disse, Deus não me chama, eu não quero trabalhar num país livre. Mas eu obedeci e fui. Só que eu cheguei lá em novembro.
e na primeira semana de janeiro houve um golpe de Estado e o comunismo tomou conta. Era o senhor já mandando... E aí, de pouco a pouco, foi restringindo, teve guerras, teve aviões bombardeando, teve de tudo, e tanto foi uma época que eu ajudei a fazer, como é que chama? Bandagem, Curativos? Curativo, pessoas sangrando e tudo assim. Tá. Eu usei as fraldas todas que tinha da minha filha, porque naquela época era fralda de tecido, né? Amarrando para estancar o sangue e tal, do pessoal na rua. E até quando dava o cessar-fogo, que tem o canhão que dá a gente sabe que é o cessar-fogo. Aí, na hora que dá de novo, que vai continuar, a gente tem que se recolher, porque naquele cessar-fogo passa os caminhões militares para poder pegar os militares que estejam caídos por terra. Sim, entendeu? Sim. Mas os civis não, os civis ficam lá. Sim. Entendeu? Bom, então eu ajudava os civis e tal, e militares que estavam que caíam perto de casa. Isso. Era muita bala, muita coisa. Tanto que eu digo, é uma coisa interessante que na minha infância, minha juventude, eu sempre aprendi a orar de olhos fechados, né, para se concentrar e etc. E foi a primeira vez que eu orei de olho aberto. Porque, veja bem, quando as balas... Orar e vigiar, né? Não, quando as balas estavam passando, que eu só via assim, tim, o barulho é como se fosse uma pedrinha batendo num fio. Sim. Num fio de vidro. De metal. Isso, de metal. Tim! Aqui chega só. Aí eu peguei o meu bebê, que era a Ângela, botei ela debaixo de mim, para cobrir ela, e eu orava olhando assim, de onde tá vindo, quem foi atingido, entendeu? Aí eu descobri que a gente pode orar de olhos abertos também, entendeu? Virgínio, não tá acabando, assim, a gente tem muitas coisas aqui para ser abordada. Olha que não entramos nem nos países do oeste da África. A conversa parece que tá começando agora, né? Eu queria falar também da política, né? Como foi que o senhor, nesse seu trabalho de missão, sim, chegou a entrar na política? O senhor foi senador da República. Na verdade, eu acho que depois que o senhor voltou, que fez essa parte da missão, recebeu o convite pelo pastor Zé Rodrigues. Sim, isso. Eu digo porque eu fui criado, eu costumo dizer que eu sou privilegiado. Não aconselho ninguém a fazer o que eu fiz, né? Mas foi o senhor que foi conduzindo. Então eu sou um privilegiado, principalmente aqui em Sergipe, no Evangelho, que eu fui pastoreado pelo pastor Virgínio. A minha infância e início da minha juventude foi na Igreja Assembleia de Deus. Então, uma apresentação, né? A minha apresentação foi. Então, eu acompanhei esse período, muito novo ainda, mas acompanhei o período do senhor voltando da missão para assumir a Igreja Assembleia de Deus no Estado. E aí me conte mais ou menos como foi isso, o convite do pastor Zé Rodrigues. A história também. Fugir da missão para vir para cuidar da igreja aqui. Nesse momento, veja bem, eu estava num dos meus melhores momentos da missão. Porque eu tinha estado durante todo esse período no país que o comunismo estava comandando, mas eu tive uma forma que eu elaborei duas coisas muito importantes durante esse período. Uma foi que eu consegui fazer trabalho junto ao pessoal do governo para fazer a triagem de estudantes que iam ter para o exterior, para fazer curso na Rússia, na França ou em Cuba, não é? E Deus me deu a oportunidade de fazer como voluntário, porque eu pegava os cristãos e mandava para a França e os outros eu mandava para Cuba ou para a Rússia. Esse foi um período muito, muito interessante. E que foi já uma coisa de Deus. Eu também aprendi a viver na política, porque acontece o seguinte, dentro de um país assim, então a gente tem que baixar um pouquinho, sair do salto alto, entendeu? E ir trabalhar na comunidade, todos por um e um por todos. Entendeu? E esse foi o que eu mais fiz naquela época, mas hoje não dá para contar como Deus me preparou para isso. Mas aí, quando eu já tinha 10 anos lá, então eu fui convidado a me retirar. Não fui preso, nem nada. Por quê? Porque o governo era reconhecido a mim e inclusive me dava 40% das minhas viagens de avião. Legal. Lá, entendeu? Porque tinha esse reconhecimento, né? Porque era um voluntário, entendeu? Só que a minha parte como pastor, entendeu? Isso aí eles fechavam os olhos, parece que eles achavam que eu era muito novo, então não tinha muita importância, entendeu? E achavam o seguinte... Vai deixando. E a carta magna do governo, que é como se fosse a nova Constituição que ele fez, dentro dos ditames dele, é que a juventude era intocável. Tinha todos os direitos. E eu era bem jovem, eu tinha 21 anos, e poucos anos. Então, tudo bem. Fui passando meu tempo ali. E aos 30 anos de idade, aos 31, então chegou o momento que eu fui convidado a me retirar. E aí eu fui convidado, inclusive, pelo
o comandante, que é o general, entendeu? Cunhado do presidente da República, me chamou para tomar um chá na casa dele e tal, para me dizer que eu ia me retirar, e ele disse porque o irmão dele não aceitava, o presidente não aceitava, e porque tinha tido uma contrariedade muito grande com o Brasil. Lá eles não tinham relações com o Brasil, não tinha embaixada, não tinha consulado, não tem nada disso. Então eles tiveram esse mal-estar porque o Brasil tinha pego um avião de Gaddafi, que é outro também de um regime fechado, então, que estava mandando armas para El Salvador, dizendo que era remédios, medicamentos. E no aeroporto de Recife, a Polícia Federal viu que não era medicamentos. Então, apreendeu a carga e tudo. Então, ele ficou virado contra o Brasil. E aí o outro disse, olha, eu tenho que acompanhar o meu colega e tal, e eu não posso ficar com ele aqui como religioso. Então, ele vai ter que sair. Bom, então eu mandei uma comunicação para o meu pastor e mandei para a Suécia também. Então, o que acontece? A Suécia disse logo que precisava de mim em Portugal e etc. Então, eu fui para Portugal. Bom, depois de Portugal, eles me convidaram para eu dar treinamento aos suecos que iam trabalhar como médicos, enfermeiros, engenheiros nos países destruídos pela guerra, entendeu? E que fosse francófono, de língua francesa. Então, eu aceitei, não queria muito, mas aceitei o convite. E fui morar na Suécia, então aproveitei esse tempo para poder estudar, inclusive fiz uma formação de gramática da língua sueca, e etc. E ao mesmo tempo tinha uma equipe que eu estava preparando para esse trabalho. Bom, quando eu estava dentro desse trabalho, lá que eu estava bem empolgado, e foi quando aconteceu que uma missionária sueca trabalhava aqui em Pernambuco e adoeceu. E eu fui para uma reunião administrativa lá em Estocolmo, e lá na reunião falou sobre isso e procuravam um substituto e não achavam. Então, quando terminou a reunião, eu fui falar com o líder maior. Eu cheguei para ele e disse, perguntei a ele quando eu poderia falar com ele. Então, ele disse até agora. E isso é muito raro acontecer, porque lá você tem que marcar dia e hora e quantos minutos quer falar. Ele olhou assim para ela, não, eu estou livre agora, você pode vir comigo. Eu fui ao gabinete dele. Aí ele disse, pode falar. Eu disse, olha, eu prestei bem atenção ao que se passou na reunião e eu queria dizer ao senhor o seguinte, que eu poderia dar essa contribuição, mas eu só posso dar essa contribuição com algumas restrições. Aí ele disse, pode falar. Eu disse, eu só iria para trabalhar lá se você me garantisse que eu volto dentro de 3 ou 4 anos. Que eu não vou ficar no Brasil. Ele disse, não, isso a gente garante. Eu disse, segundo, que eu gostaria de continuar meus estudos na universidade lá e eu queria saber se isso é possível. Ele disse, Virgínio, isso é totalmente possível e ainda vai lhe ajudar economicamente para você fazer os seus estudos, porque isso é um investimento para a missão. Sim. Aí, tudo bem. Ele disse, e a terceira? Eu disse, a terceira eu quero um carimbo vermelho, para vocês nunca esquecerem que carimbou. Ele disse, diga aí. Eu disse, olha, veja bem, não posso ficar mais de 4 anos, não quero ficar. Tenho que estudar. Também tenho que estudar. Agora, também não quero depender da igreja em Pernambuco. Então, eu só vou se continuar recebendo o meu salário que vocês me dão. Então, não, com certeza. Além do salário, você vai receber transporte, vai receber tudo, você vai ter todos os direitos. Toda estrutura. Isso tudo bem. Então, eu aceitei, e resumindo, eu vim para Pernambuco, continuei estudando e fazendo viagem lá somente todo ano para dar o curso, né? Continuei dando o curso e fazendo alguma viagem em África. Bom, aí veio um convite para eu ser o supervisor da África de língua portuguesa. Eu disse, olha, eu só iria se vocês me dessem autorização para eu também visitar Madagascar. Aí ele disse, isso é natural, você viu lá e tal, tudo bem. Então, tudo ficou acertado. Então, tive um encontro com os suecos no Rio de Janeiro. E ele disse assim, Virgínio, diga onde você quer morar. Você pode escolher Lisboa, porque é um centro para aviação muito boa para a África. Você pode escolher para morar em Estocolmo. Mas se você fizer questão de ficar no Brasil, só se for aqui no Rio. Mas lá no Nordeste fica mais inviável para os nossos contatos. Eu disse, tudo bem, eu vou dar essa resposta. E eu fui fazer uma viagem, inclusive a Moçambique, para ter um contato lá. Eu tive um contato com o ministro da Educação, com o ministro da Pesca e tal. E a Suécia ofereceu alguns milhões de dólares para ter barco de pesca e com a educação também. Então, eu fiz todo o preparativo e enviei por fax, que na época essa tudo era por fax. Mandei por fax. Só que em Portugal, um casal de idosos que tem uma igreja portuguesa, eles chegaram para mim, eu estava hospedado na casa deles, pastor, aí pastor Serra, ele disse assim, olha, pastor Virgínio, é o seguinte, eu e minha mulher estamos com idade e
tem câncer e nós queríamos parar. Eu tinha um desejo de entregar essa igreja a um brasileiro, mas eu conversei com a minha esposa e eu creio que o irmão é o brasileiro que a gente vai entregar, porque o irmão já conhece a estrutura de Portugal, da igreja. Se o irmão já está durante todos esses anos com os suecos, então é porque o irmão entende como é o nosso sistema na Europa. E eu tinha medo de entregar um brasileiro que não entenda nosso sistema e queira fazer daqui uma igreja do estilo brasileiro. Aí, tudo bem. Ele disse, então queríamos saber se você aceita. Eu estava com um colega, que esse colega hoje ele trabalha na África do Sul, ele trabalha na Índia também, mas ele é estabelecido na África do Sul, pastor Eliel. Então, eu estava com esse pastor ao meu lado e ele me cutucou para eu aceitar. Aí eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, me dê 24 horas para eu orar e amanhã, nesse mesmo horário do café, eu dou a resposta. Mas eu confesso que eu estava doido para receber aquela igreja. Uma igreja que tinha estúdio, tinha negócio de som, tinha jovens, toda estrutura, bonita, preparada, meu irmão. É o sonho de todo pastor. E eu com 30 anos de idade, naquela época. Já tinha 30 anos que já tinha uma trajetória, né? Tava começando. Exato. Aí eu pensei assim, é aqui e tal. Tudo bem. Aí, quando foi, aí passei o dia, aí o meu colega disse, mas Virgínio, você deveria ter aceito logo. Vai que você vai morrer daqui para amanhã. Eu disse, então é porque não era para ser, mas eu não. Aí eu até disse para ele assim: olha, eu fiz como os pioneiros faziam, deixei eu orar. Orar, né? Buscar o Senhor. Aí tudo bem, mas eu confesso que naquele dia eu nem fui orar, porque eu estava tão certo que já estava na minha mão que eu nem fui orar. Só esperando chegar outro dia. Só que à noite, pela primeira vez da minha vida missionária de todos os tempos, eu recebi uma ligação de quem? Do pastor José Rodrigues. Em Sergipe. Em Sergipe. Nunca. Que sabia, ligou para essa casa, porque o pastor Jael, juntamente com o pastor Leonardo, tinha o contato, que eu, ao viajar eu sempre deixo os contatos para onde eu vou, e eles deram o contato para o pastor José. O pastor José chamou ele e disse, não, então faça aqui a ligação. Aí eles fizeram a ligação, e aí lá quem atendeu foi o pastor Serra, o idoso, ele atendeu e veio no quarto, bateu no quarto para me chamar. Aí disse, vai ter uma ligação do Brasil. Então, aí eu tava bem. E para mim, tava eu e o pastor Eliel no mesmo quarto. E aí, quando eu recebi o telefone, que falei, alô, o pastor José Rodrigues, alô, aí ele disse assim, olha, eu estou ligando para dizer que eu não estou bem de saúde e eu quero saber se você aceita a presidência da convenção e da igreja aqui em Sergipe. Aí eu parei. Quando eu parei assim, o pastor Eliel perguntou assim, o que foi, morreu alguém? Aí eu só fiz assim com a mão para ele. Me deu um frio na hora. Lá já estava o clima frio, me deu aquele frio. E aí ele fez, alô? Daquele jeito dele, eu disse, alô? Aí ele disse, você entendeu? Meu jovem. Você entendeu? Aí ele disse, eu estou lhe convidando, sabe, se você aceita a presidência da convenção e da igreja. Eu disse, meu pastor, se o senhor tem convicção, que eu não tinha, né? Se o senhor tem convicção e a igreja me aceita e os pastores da convenção, então quem sou eu para dizer um não para o senhor? Ele disse, quando é que você volta? Eu disse, essa semana eu estou voltando. Ele disse, quando você chegar, venha logo aqui para a gente conversar. Eu quero lhe ver. Tá certo. Eu fiquei tão azulado, tão atormentado. Eu disse, Senhor, eu não quero... Agora? E aí, de Portugal? Eu não quero voltar para Sergipe. Então, eu tinha recebido uma posição na missão sueca que, eu vou dizer assim, não tinha nenhum missionário, mesmo sueco, que tivesse, não podia ter igual, mas superior ao cargo que eu tinha recebido recentemente, não tinha. E eu digo a você, além disso, isso faz parte de um projeto junto com o governo sueco, que além do meu sustento de missionário, eu tinha um sustento da parte do governo pelos trabalhos sociais que ele financia. E aí naquela hora eu disse, vou perder tudo isso, Jesus, e vou voltar para lá. Não, Senhor, não é possível. Mais uma entrega, né? Aí eu de novo, aí eu começo tudo de novo. Pronto, aí voltei, vou resumir, quando eu cheguei, eles estavam prontos para me entregar, aí ele me entregou, entendeu? E eu fiquei aqui, e graças a Deus saiu a questão política. Eu já conhecia a questão política, não é? Foi implantado. E aí, quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz, assim, na vida social, então eu aceitei um convite para ensinar na Tiradentes, porque na época o Shoa estava precisando de pessoas que tivessem doutorados e mestrado para que ia transformar em universidade. Eu aceitei o convite. Fui professor durante um ano, mas depois com essa questão da viagem missionária e tal, eu bem fui agradecer a ele.
Depois disso, então, Albano Franco me convidou para pertencer ao Conselho de Educação aqui de Sergipe, do Estado. Eu aceitei. Aí depois foi o convite para ser secretário de Estado, secretário de Cultura. Eu aceitei. E aí depois veio aquela questão. Eu aceitei, depois pedi para sair, foi aquela coisa toda. Então, depois veio o convite para ir para o Senado. Aí, como é que aconteceu isso? Eu tinha feito uma viagem para Laos e o Vietnã. Então, o que aconteceu? São países fechados para o evangelho. Então, em Laos, eu não fiz trabalho nenhum, porque eu fui para um hotel e eu acredito que eles descobriram quem eu era, entendeu? Apesar que eu estava com toda a documentação totalmente diferente, que eu ia fazer palestras e tal na Universidade do Vietnã, e como professor e tal. Então, o que é que acontece? Eles não me permitiram sair do hotel e já deram um encaminhamento que eu tinha que pegar o primeiro voo. Tá bom, eu viajei neste voo, então eu disse, Deus, não é possível que isso aconteceu comigo. Eu não fiz. Lá em Laos, também no centro da cidade, era uma grande igreja da Assembleia de Deus nos tempos antes do comunismo e que se tornou uma prisão, né? Hoje é um presídio. Então, eu voltei. Aí fui para o Vietnã. No Vietnã, Deus me deu graça, foi um trabalho maravilhoso na igreja perseguida e tudo. Lá tem a igreja oficial, sim, é totalmente diferente. Para um turista, vai entender que tudo é livre, mas não é a realidade. Eu tenho experiência própria. Então, fui com a igreja perseguida e tal. E na volta, eu disse, lá no ar, eu disse, Senhor, me orienta, eu vou fazer um concurso que eu preciso entrar para trabalhar num serviço diplomático para poder conseguir penetrar nesses países. E fiquei assim, pensando, orando. Quando eu chego na França, que ia trocar de voo, né? Então eu recebo uma ligação do Dr. João Alves. Ele disse, o seu secretário, quando é que você está voltando? Nessa época eu estava como secretário adjunto de Nicodemos, não é? Ele disse, quando é que o senhor está voltando? Onde é que o senhor está? Eu disse, eu estou em Paris. Ele disse, quando é que o senhor está voltando? Aí eu disse, eu estou chegando, essa semana eu chego. Ele disse, quando chegar, venha logo aqui que eu preciso falar com você. Tá certo. Aí voltei, mas não fui logo no mesmo dia, porque eu queria saber o que é que seria. Que eu perguntei a ele, doutor João, você poderia dizer de que se trata? Aí ele disse, não, só quando você chegar, só pessoalmente. Tá certo. Aí eu fui a ele. E quando eu cheguei lá, ele disse, olha, é o seguinte, eu preciso de uma resposta hoje, porque eu estou aqui com o Diário Oficial para publicar, e eu queria, e como o senhor é secretário, então eu quero fazer uma pergunta ao senhor. Se o senhor aceitaria ser o suplente de Maria? Aí eu disse, quando eu fui abrir da boca, eu disse, eu sei que o senhor vai dizer que o senhor não é político, mas Maria não está precisando de um político, ela precisa de uma pessoa que tem um nome leve e limpo. Então, este é o convite, porque tem muitos que querem, mas não é a pessoa que ela quer. Você sabe, Maria é exigente e tal. Aí eu disse assim, doutor João, é o seguinte, eu não gostaria pelo seguinte, eu não posso ser candidato, porque se eu for o candidato, se eu for suplente dela, eu vou dizer, primeiro, eu vou dizer o senhor, não vou subir num palanque para falar sobre a política. Eu não vou lhe convidar na igreja para falar sobre isto. Eu disse outra coisa, eu não tenho dinheiro para entrar na política, porque o que eu ganho é da igreja, eu considero um dinheiro sagrado. Então, dinheiro sagrado eu não vou colocar nisso. E ainda para completar, eu vou dizer ao senhor, não me convide em nenhuma reunião de comitê, que eu lá não vou. Ele disse, pastor, eu não precisa de nada disso. O que eu quero do senhor é autorização para usar seu nome e a sua imagem. Ele disse, e quem precisa de muito voto, não é nem Maria, sou eu mesmo, e tal, então me ajude. Aí eu disse assim, aí ele falou para mim, diga o que o senhor quer de nós, o que é que o senhor quer da nossa parte? Eu disse, doutor João, eu só aceito em uma condição, é que eu tenha meu passaporte diplomático para eu continuar fazendo o trabalho da igreja que o senhor sabe que eu faço, nos países perseguidos. Isso aí é natural, o senhor vai receber logo e tal. Como senador, o senhor... Não, é a provisão, né? Não precisa fazer curso, Maria não. pede licença, o senhor ora, Deus ouve, né? É verdade, é verdade. E olha, foram 16 anos que eu quero fiquei... que o senhor faça uma oração por mim quando acabar Com certeza. Foram 16 anos com passaporte diplomático, entendeu? Fiz meu trabalho no Senado, sim. Dei discurso, sim. Fiz os projetos do Senado, sim. No início, fiquei logo 11 meses a um ano. Foi o período que ela estava doente, né? Depois ela voltou e no segundo mandato ela me deixou
Ela me deu porque só tem o passaporte quem assume, aí ela me deixou assumir, eu recebi o passaporte, depois eu estava com o passaporte que tinha terminado, e eu queria fazer um trabalho no Afeganistão, no Iraque, então o que é que acontece? Ela se retirou para poder eu assumir, inclusive ela teve o prejuízo que ela não recebeu, durante aquele dia ela não é para receber dinheiro, é para receber nada, e aí eu estava com ela, que fomos ao presidente do Senado, e ele disse que era impossível, mas ela disse, não, mas o pastor, eu vou sair. Ele disse, mas você sabe que você não vai ter direito a nada, a senhora sabe disso. Ela disse, eu sei, estou consciente, mas eu quero que o pastor faça o trabalho dele, entendeu? Aí saímos de lá de carro, no caminho o presidente do Senado ligou para ela, para saber se a resposta dela foi porque estava na minha presença, se ela queria mesmo, se ela se retirar mesmo, sem direito a nada. Ela disse, eu quero me retirar, sem direito a nada, mas é ele que vai assumir. Então, aí eu assumi, recebi o passaporte, fui para o Iraque, fiz o trabalho que Deus colocou na minha mão para fazer, também um lugar onde não é possível pregar o evangelho, eu fiz um trabalho que eu não vou detalhar agora, só quero dizer que fui e voltei em paz e estou aqui, entendeu? Então, quando eu assumi a presidência, então eu tinha uma convicção do que foi Deus que tinha colocado e aceitei, vamos dizer assim, como se pareceu que eu regredi, mas Deus me honrou. Entendeu? Sim. Porque foi abrindo esses caminhos. E com essa parte diplomática e tudo, então até hoje eu estou em países que outras pessoas não vão entrarem, mas eles ainda me recebem como se eu fosse um senador. Aí o senhor falou no início que tudo para mim foi muito rápido, que inclusive eu até já me jubilaram. Exatamente. Já me jubilei, né? Exatamente. Na verdade, não jubilou. E o senhor entregou a presidência para uma pessoa honrada também, que é o pastor Leonardo, porque na verdade o propósito de vida do senhor é a missão. Isso. O senhor continua na missão, fazendo a missão, através de todos esses benefícios que o senhor recebeu por conta desse convite que o senhor recebeu do pastor Zé Rodrigues. Isso. E aí teve à frente da Igreja Assembleia de Deus no Estado, que foi onde a gente disse no início que ele recebeu 22 igrejas e entregou com quase 1.000 igrejas aqui no estado, com mais de 60 mil membros, e aí vai. É um crescimento fantástico, porque o Senhor foi honrando cada passo que o Senhor teve. E hoje o Senhor está na missão, continua na missão, né? Eu fiz um pacto com Deus, assim, que quando eu chegasse aos 70... eu não iria ficar com as duas coisas, porque a obra não pode ser prejudicada. Sim. E depois dos 70, claro que as nossas forças físicas diminuem, não é? E eu tinha que focar em uma só coisa. Então não adianta dizer que eu sou o presidente, e hoje o trabalho está muito grande, e dizer também que estou fazendo missões. Não, missão não é turismo. Uma coisa ou outra, né? Então uma coisa que eu tenho que pensar todo o tempo e orar, qual a estratégia que eu vou fazer dessa nova oportunidade que eu entrar naqueles países. Então eu resolvi assim, e orei muito a Deus e vi que o pastor Leonardo era realmente o homem que Deus queria, e eu estou vendo o pastor Leonardo sendo abençoado também. Ele agora recebeu a mais alta comenda do Tribunal de Contas. Eu vi, não é? Bênção. E eu sei que tem mais coisa aí pela frente para ele receber, porque Deus só quer mostrar para tudo e todos que o Senhor o escolheu para que desse continuidade. Amém. E ele tem o mesmo ensino que eu tive, ele sempre foi um grande colaborador, trabalhamos juntos durante todo esse período, e ele sempre honrou a obra de Deus. Amém. Pastor Virgínio, qual conselho o senhor daria hoje para quem está começando a obra, quem está se envolvendo no ministério? Qual o conselho? Não é a receita, né? O conselho para quem está iniciando. Olha, eu vou dizer a palavra... desejos, né? Eu vou dizer a palavra-chave. A palavra-chave é confiança. Porque veja bem, quando você confia em alguém, você se entrega. É verdade. Se você confia no amparo, na proteção, no trabalhar de Deus, então você se entrega totalmente. Você não vai pensar em dificuldades que estão lá na frente. Sim. Você confia que você está dentro que Deus vai fazer alguma coisa por você. Sim. Quando você enfrenta um país de guerra, um país que você vê pessoas sendo torturadas, vê a olhos nus, pessoas sendo torturadas, pessoas sendo degolado, entendeu? Sendo queimadas, e você assistir tudo aquilo e você voltar lá de novo, é porque você confia. Sim. Em uma das últimas vezes que eu estive, eu vi foram mais de 70 pessoas serem mortas assim, diante de mim pelos terroristas. Eu trabalho em 3 países, eu trabalho em 5 países, mas 3 deles são países que é comandado pelo terrorismo. E ultimamente, alguns governos, esses 3 países, eles tomaram uma decisão que o novo presidente, que teve um golpe de Estado, o novo presidente, ele
tomou a linha de frente e retirou todas as embaixadas do Ocidente, dos países da Europa. Nem aviões da Europa pousam mais lá, inclusive as companhias francesas não entram mais lá, só as companhias árabes e africanas. Entendeu? E tanto que quando eu estou indo para lá, estou indo agora no próximo mês, então eu vou até, exatamente, vou fazer uma viagem até Paris, a francesa, e depois já pego a de Marrocos, vou para o Marrocos para depois ir para lá. Só que nessa viagem eu tenho um convite especial também, que vou passar uma semana ministrando um seminário sobre a cura da alma, justamente em Jerusalém, para aqueles que sofreram muito pelo que viram na guerra de Israel. Entendeu? Tem muitos obreiros sofridos, missionários querendo desistir, então eles me convidaram porque a minha especialização é justamente trabalhar com pessoas que estão em países de guerra. Então, ainda tem muito tem muita lenha para queimar ainda, você né? acha que eu ia ficar preso a uma questão administrativa? Sim. Não, a presidência eu entreguei. Agora, o meu pastorado, o meu trabalho de missões, aí isso não se termina. A gente não vê muito o pastor Virgínio por aqui porque ele está na missão, né? Com certeza. Mas sempre que está por aqui, está sempre nas igrejas aí. E aqui, quando eu estou por aqui, o que eu mais gosto quando eu estou em Sergipe é as igrejas lá do interior dos povoados. Amém. Maravilhado. Viu? Aquele convite de ir no povoado Tombo, tomar um café, comer um bolinho ali de banana, ainda está de pé, viu? Por incrível que pareça, tudo isso que eu faço nunca teve dinheiro de governo de nada. Sempre com o dinheiro desse meu povo lá do interiorzinho. Amém. Entendeu? Amém. Porque eu sempre digo, aquilo que você ofertar, faça com oração para que Deus consagre a sua oferta, não somente para que multiplique, para que eu passe as coisas lá, mas também que esse dinheiro seja direcionado para as coisas certas. Sim. E que se um dia eu ou qualquer um tirar da direção de Deus esse dinheiro e usar de outra forma, então que a mão de Deus venha sobre. O Senhor é soberano, o Senhor sabe de todas as coisas. E eu gosto de andar com Deus por causa disso. Amém. Porque não importa o que pensem. Mas não importa o que façam também, né? Então, confiança é a palavra. É isso aí. Amém. Glória a Deus. Que conversa maravilhosa. O tempo foi passando e a gente conversando, tínhamos mais várias outras coisas, mas com certeza já vai ficar aqui o convite, embora a agenda dele seja muito cheia, mas a gente vai ter uma outra oportunidade de ter outra conversa gostosa como essa. Quero agradecer mais uma vez ao pastor Virgínio por aceitar o nosso convite de estar aqui conosco, abençoando a sua vida. Espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe vocês. Sigam o nosso canal, se inscrevam no canal Revista Lamparina, siga nossas redes sociais, ajude a divulgar esse projeto. É um projeto que, como eu falei no início, veio para abençoar e iluminar a vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe vocês, fica com Deus. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Tchau.